Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2361. Embora estivessem assustadas quando sua conexão com Yuan foi subitamente cortada, não era a primeira vez que passavam por tal situação, então não entraram em pânico imediatamente como antes, escolhendo, em vez disso, considerar calmamente as razões possíveis. A última vez que minha conexão com o jovem mestre foi cortada assim, ele foi jogado na expansão primordial, mas ele deveria estar fazendo teste dentro da escada para o céu, ou será que ele terminou? Feng Yuxian ponderou internamente. A escada para o céu desapareceu não faz muito tempo e não retornou desde então. Então talvez ela tenha levado o jovem mestre para algum lugar tão distante que cortou nossa conexão. Conhecendo o jovem mestre, ele provavelmente ficará bem. Qual é o problema? Yingzi perguntou a Feng Yuxian depois de notar que ela havia parado abruptamente de se mover. O jovem mestre está tentando nos preocupar como de costume, mas não vou cair nessa desta vez. Feng Yuxian comentou com um rosto resoluto. Yuan? O que aconteceu com ele? Yingzi perguntou com um rosto intrigado. Eu não sei, e não há nada que possamos realmente fazer a respeito agora a não ser confiar nele. Ele definitivamente não gostaria que nos preocupássemos, disso tenho certeza. Tudo bem, então vamos voltar a treinar. Enquanto isso, Xiao Hua, Lin Jiu e Lan Yinjin tiveram uma conversa semelhante. Conhecendo Yuan, ele provavelmente está fazendo algo louco novamente, Xiao Hua suspirou em voz alta. A menos que ele esteja lutando contra um eterno, não precisamos nos preocupar com ele de forma alguma, Lan Yinjin riu. Irmão Yuan definitivamente ficará bem. Vamos nos concentrar em melhorar a nós mesmas para que, quando ele retornar, possamos surpreendê-lo. Lin Jiu disse calmamente enquanto movia o braço, enviando sangue que cobria suas mãos respingando na grama verde abaixo. A seus pés jazia uma besta mágica massiva, seu corpo enorme e imóvel. Embora não respirasse mais, a aura persistente de um verdadeiro imortal ainda se agarrava ao seu cadáver. Tanto Xiao Hua quanto Lan Yinjin assentiram. Lan Yinjin, que estava em sua forma de besta, abriu a boca e procedeu a consumir a besta mágica, fazendo sua aura disparar. Ao mesmo tempo, o restante dos 9 céus estava em um estado cauteloso, particularmente o clã selador de demônios e a gruta seladora de demônios. Nos últimos tempos, as atividades dos adoradores de demônios e dos demônios aumentaram a uma taxa alarmante, sobrecarregando os seladores de demônios com trabalho. No entanto, com os demônios ausentes por tantos anos, os seladores de demônios careciam de experiência real de combate. Não demorou muito para perceberem o quanto haviam declinado, precisando de grandes grupos apenas para lidar com um único demônio inferior. No entanto, com os demônios ausentes por tantos anos, os seladores de demônios careciam de experiência real de combate. Não demorou muito para perceberem o quanto haviam declinado, precisando de grandes grupos apenas para lidar com um único demônio inferior. Felizmente, a gruta seladora de demônios não era tão indefesa. Fundada por uma geração anterior de formidáveis seladores de demônios com requisitos mais rigorosos, ela tinha uma base muito mais forte. Além disso, sob a orientação de Jianhara, sua força só continuou a crescer. Em algum lugar nos 9 céus, uma certa figura sentou-se diante de um exército de demônios. Já se passaram mais de 20 anos, mas não ouvi um pio daquele bastardo desde então. Ele esqueceu nosso acordo, ou está planejando alguma coisa? Qianshu perguntou a si mesmo enquanto observava os 3 tesouros seladores de demônios diante dele. Bem, não importa. Os tesouros seladores de demônios já estão em minha posse, e será apenas uma questão de tempo até que eu reabra o reino demoníaco. Mestre, um demônio aproximou-se de repente de Qianshu e curvou-se diante dele. O que é? Nossos planos para enfraquecer o clã selador de demônios não estão prosseguindo sem problemas. Embora a maioria de seus seladores de demônios seja fraca, eles têm alguns excepcionalmente poderosos, especialmente aquela mulher chamada Yanhara, que recebeu o legado do divino Paragon. Yanhara, hein? O olhar de Qianshu estreitou-se na bandeira seladora de demônios, lembrando-se do incidente em que ela o salvou por vontade própria. Não sei como ela adquiriu o legado do divino Paragon, mas ela não será suficiente para nos parar. Qianshu levantou-se e disse, de qualquer forma, já está na hora de eu retornar ao clã selador de demônios. Quanto a Yanhara, eu mesmo lidarei com ela. Ele virou-se para enfrentar o exército de demônios e disse, continuem enfraquecendo o clã selador de demônios e a gruta seladora de demônios conforme o planejado. Abriremos o reino demoníaco dentro dos próximos 10 anos. Sim, mestre. O exército de demônios rugiu de emoção. Enquanto isso, dentro do clã selador de demônios, Yanhara continuava expandindo sua influência. O aumento na atividade demoníaca proporcionou-lhe ampla oportunidade de exibir suas habilidades. Repetidas vezes, ela deu um passo à frente para salvar a vida de colegas seladores de demônios, fazendo com que sua reputação e autoridade disparassem. A ausência prolongada de Qianshu apenas avançou ainda mais suas ambições. Infelizmente para ela, tomar sua posição estava longe de ser simples. Qianshu passou milhares de anos consolidando sua autoridade dentro do clã e ao longo desse tempo, plantou inúmeros legalistas e espiões em todas as suas fileiras. Sênior Yan, você ouviu? O líder do clã, Qianshu, anunciou seu retorno ao clã selador de demônios e retornará até o final do mês. Yanhara sentiu com uma expressão séria no rosto. Embora estivesse nervosa com o retorno de Qianshu, ela esperava que isso acontecesse eventualmente. É finalmente hora de entrarmos em confronto? Ela murmurou. Apesar de seu imenso progresso dentro do clã selador de demônios, ela percebeu que a menos que derrotasse Qianshu, ela nunca reivindicaria sua posição como líder do clã. Após um momento de silêncio, Yanhara enfrentou o grupo de seladores de demônios diante dela e declarou, o tempo de expulsar Qianshu, o traidor, de seu trono está próximo. Façam com que todos os nossos seladores de demônios de elite e acima retornem para se preparar para a batalha. Sim. À medida que os seladores de demônios saíam, deixando Yanhara sozinha, ela levantou a cabeça e encarou o céu com o rosto atordoado e murmurou, onde você está? Yuan? De volta ao Vale Carmesim privado, Yuan e Lev viajavam há quase 4 anos sem descanso. Eu posso ver. O quinto vale está logo à frente. Lev exclamou quando viu uma certa montanha no horizonte. Capítulo 2362.
Chegaremos ao quinto vale depois que passarmos por aquela cordilheira, Levi comentou pouco depois de vê-la. Pensar que levou 4 anos apenas para chegar ao quinto vale. Este lugar é um pouco grande demais. Yuan suspirou em voz alta. Considerando quantos foram exilados para o Vale Carmesim privado, é realmente benéfico para aqueles de nós que estão aqui que este lugar seja tão vasto. Caso contrário, estaríamos constantemente lutando por território, disse Levi. Dito isto, como somos todos imortais, não morreremos de causas naturais, então a população de exilados continuará a crescer por toda a eternidade. Mais cedo ou mais tarde, teremos que lutar, quer queiramos ou não. Comida já é escassa como é, afinal. Como os demônios eram imortais por natureza, e todo ser no reino demoníaco era um demônio, a única maneira de reduzir sua população era matando-os aos outros. E por causa dessa mesma natureza, eles exigiam uma quantidade imensa de energia para se sustentar, seja devorando bestas mágicas ou outros demônios. Embora não morram se não comerem, isso atrapalharia sua estabilidade mental ou, no pior dos casos, faria com que perdessem o controle, transformando-os assim em um abandonado. Antes de entrarmos no quinto vale, devo avisá-lo sobre algo, Levi disse de repente enquanto se aproximavam da cordilheira. Não fomos atacados até agora porque estou familiarizado com quase todos no quarto vale, e como sua presença é inexistente, eles não têm motivos para nos abordar. No entanto, as coisas serão diferentes no quinto vale. Não apenas os exilados lá são mais poderosos do que eu, mas há uma grande chance de que nos ataquem. E antes que você pergunte, não, eu não consigo esconder minha presença tão perfeitamente quanto você. Não se preocupe com isso, Yuan respondeu calmamente. Se formos atacados, eu lidarei com isso. Não pretendo ser rude, mas de onde vem sua confiança? Você é apenas um deus falso de primeiro nível. Os exilados que habitam dentro do quinto vale estão entre o quarto e o quinto níveis. Os seladores são realmente tão poderosos que você pode ignorar as diferenças no cultivo? No reino demoníaco, os cultivadores no nível de ascensão de Deus são chamados de deuses falsos. Bem, o que você sabe sobre os seladores? Yuan questionou. Eu sei que eles eram uma força poderosa que existiu por um curto período quando o supremo governante Den ainda estava no poder, e que eles têm uma habilidade especial que lhes permite selar os outros. Infelizmente, isso é tudo que eu sei, já que informações sobre eles são restritas. Na verdade, é proibido falar sobre eles fora deste lugar. De novo com isso, Yuan balançou a cabeça, imaginando silenciosamente quem estava tentando tanto controlar tal informação. Yuan não pôde deixar de se lembrar de sua visita anterior ao reino demoníaco, na época em que ele era Tian Shenjiu. Sua primeira impressão fora terrível, em grande parte devido ao ódio que ele já nutria pelos demônios. No entanto, com o passar do tempo, a situação melhorou gradualmente, e ele até fez amizade com muitos demônios. Entre eles estava o supremo governante Dena, um dos 3 governantes supremos que governavam todo o reino demoníaco. Se você não se importa que eu pergunte, o que você pretende fazer depois de encontrar o supremo governante Dena? Já que ela agora é uma abandonada, duvido que você consiga até mesmo ter uma conversa adequada. Yuan deu de ombros casualmente. Eu descobrirei isso quando a encontrar. Levi ficou sem palavras. Ele não podia acreditar no quão descuidado Yuan estava sendo sobre encontrar uma das entidades mais perigosas em seu mundo. Alguns dias depois, eles cruzaram a cordilheira e entraram oficialmente no quinto vale. E nem uma hora dentro do quinto vale, Yuan e Levi foram atacados por um demônio inferior deus falso de 4º nível. Um deus falso de 1º e 2º nível ousa entrar no quinto vale? Você só está me implorando para comê-lo. Um abandonado. Levi exclamou. É mesmo? Ouvindo isso, Yuan recuperou a espada devoradora de demônios de seu anel espacial e, sem hesitação, golpeou o demônio que se aproximava. Quando a espada devoradora de demônios apareceu, tanto Levi quanto o demônio abandonado sentiram de repente sua força desaparecer no ar. O que está acontecendo? O abandonado exclamou em choque. Você está morto. É o que está. No momento seguinte, Yuan balançou sua espada. Infundida com aura de selamento demoníaco e amplificada pela aura de espada suprema, a lâmina partiu o demônio instantaneamente, dividindo-o completamente ao meio antes de selá-lo. No entanto, o demônio ainda não estava morto. Devore! Yuan murmurou antes que o demônio pudesse se recuperar. De repente, um buraco massivo apareceu no corpo cortado do demônio, como se algo tivesse dado uma mordida enorme nele. Antes que o demônio pudesse sequer compreender o que estava acontecendo, o resto de seu corpo foi completamente devorado. Apesar de testemunhar tudo do início ao fim, Levi falhou em compreender o que acabará de acontecer. Ele só podia encarar Yuan com uma expressão perplexa. Embora não tivesse ideia do que Yuan fizera ao demônio abandonado, Levi jurou silenciosamente para si mesmo que nunca ofenderia Yuan, não importa o custo. Vamos continuar, Yuan disse calmamente, embainhando sua espada antes de voar em frente como se nada tivesse acontecido. Levi engoliu em seco nervosamente e seguiu atrás. Embora quisesse perguntar o que acabará de ocorrer, o medo manteve sua boca fechada. Ele matou um abandonado de 4º nível assim? Se ele quisesse, poderia ter matado facilmente todos nós naquela época, e nem saberíamos o que aconteceu. Ele chorou internamente. Algumas horas depois, outro demônio os atacou. Fique longe ou você vai se arrepender. Levi avisou o demônio que se aproximava. Haha. Quem diabos você acha que está tentando assustar com esse cultivo? Você será minha primeira refeição em 1 milhão de anos. Este idiota é um abandonado? Yuan perguntou. Levi balançou a cabeça, não. Nesse caso, espadas do tormento eterno. Várias espadas douradas de luz materializaram-se no céu acima do demônio antes de mergulharem, empalando-o e prendendo seu corpo ao chão. Ah, dói, dói. O demônio gritou imediatamente em agonia, seu grito tão alto que sacudiu o ar ao redor deles. Capítulo 2363. Levi encarou o demônio preso ao chão pelas espadas do tormento eterno de Yuan, uma expressão atordoada estampada em seu rosto. Espere, dor? É doloroso? Ele murmurou de repente, percebendo o comentário estranho. Ele está realmente sentindo dor? Levi chorou internamente.
mas nossa tolerância à dor é tão alta que mesmo ser jogado em um triturador não nos faria sentir nada. Depois de permitir que o demônio suportasse alguns momentos de agonia, Yuan desativou a habilidade das espadas e casualmente fez um gesto com a mão. No instante seguinte, o demônio foi levantado do chão e arrastado para o ar, ainda empalado pelas espadas cravadas em seu corpo. O que você planeja fazer com ele? Levi perguntou com uma voz temerosa. Vou usá-lo para tornar nossa jornada mais tranquila, Yuan respondeu calmamente, recusando-se a elaborar. O que você fez comigo? Deixe-me ir. Enquanto isso, o demônio lutava desesperadamente para se libertar das espadas. No entanto, não importava o quanto ele se contorcesse ou puxasse, elas se recusavam a ceder, como se tivessem se fundido ao seu corpo. Vendo isso, Yuan ativou a habilidade das espadas mais uma vez. A agonia percorreu o corpo do demônio novamente, forçando outro grito estridente de sua garganta. Quanto menos você falar, menos doloroso será, Yuan disse com uma voz fria. O demônio queria chorar, mas não tinha lágrimas, e ele relutantemente assentiu em silêncio. Vamos continuar em frente, Yuan disse a Levi, que ainda estava tentando descobrir o que Yuan estava planejando. Algumas horas depois, Levi sentiu outra presença se aproximando deles. No entanto, antes que pudesse avisar Yuan, um grito alto rasgou o ar subitamente, assustando-o. Ele rapidamente se virou para a fonte do grito, e com certeza, veio do demônio que Yuan capturou e forçou a segui-los. Não me diga que ele está. Uma compreensão arrepiante rastejou para dentro dos ossos de Levi no momento em que entendeu por que Yuan arrastou o demônio com eles. Ele está usando-o como um espantalho para afastar os outros. Levi chorou internamente. Mesmo que o demônio os tivesse atacado primeiro, Levi não pôde deixar de ter pena dele. Com certeza, quando a presença que se aproximava ouviu os gritos agoniados do demônio e viu a visão terrível de um demônio empalado sendo arrastado pelo ar, eles imediatamente se viraram e fugiram com o dobro de sua velocidade original. No entanto, eles não partiram completamente. Em vez disso, permaneceram a uma distância segura, observando a situação com clara curiosidade. Usando este método, Yuan e Levi puderam viajar em paz por vários meses. Infelizmente, seu espetáculo estranho também atraiu um público crescente de demônios seguindo silenciosamente. Quem porra é aquele bastardo louco? Ele está arrastando Dune por aí enquanto tortura. Você acha que Dune está sentindo dor genuinamente? Ou ele está apenas agindo por algum motivo? Eu não sei, mas seus gritos são reais o suficiente para causar arrepios na minha espinha, não importa quantas vezes eu os tenha ouvido. Pobre coitado. Eu me pergunto o que ele fez para ofender aquele louco. Nunca presenciei tamanha selvageria em toda a minha vida. Olhe para sua aparência perfeita. Ele é definitivamente um nobre. Mas o que um nobre estaria fazendo tão profundamente dentro do Vale Carmesim privado? Depois de usar o demônio como um espantalho por um ano inteiro, Yuan também começou a se sentir mal com isso, então decidiu libertar o demônio. Obrigado por sua assistência durante o último ano, Yuan disse enquanto desativava completamente as espadas do tormento eterno. O demônio tossiu um bocado de sangue quando Yuan fez soar como se ele tivesse se voluntariado para ajudá-los. No entanto, ele não ousou corrigir Yuan e simplesmente disse foi um prazer. No momento em que foi libertado, o demônio girou e fugiu em velocidade total, correndo como se a própria morte estivesse perseguindo, ignorando completamente o grupo de demônios sinalizando para ele de longe. Vendo que o demônio não tinha intenção de parar para eles, vários dos demônios se separaram do grupo e correram atrás dele. Ei, Dune, o que diabos foi aquilo? Você realmente sentiu dor? Ou estava apenas fingindo? Como foi? Como os demônios eram incapazes de sentir dor, o conceito em si despertou naturalmente sua curiosidade. Porra, fiquem longe de mim. Eu não quero falar sobre isso. O demônio chamado Dune gritou para eles. Se vocês estão tão curiosos, vão atacar aquele porra de bastardo louco vocês mesmos. Aposto que ele já está procurando meu substituto. Ao ouvir isso, vários demônios pararam para considerar a ideia. Como nunca tinham experimentado dor antes, a ideia de senti-la pela primeira vez intrigou-os estranhamente. Eventualmente, alguns deles se viraram e voaram para Yuan enquanto exalavam intenção assassina. Eu não acredito que você possa realmente infligir dor em nós. Se você pode realmente nos machucar, eu gostaria muito de experimentar eu mesmo. Você quer experimentar dor? A expressão de Yuan permaneceu indiferente enquanto ele observava 3 demônios voando em sua direção. Então eu deixarei você experimentar tanto dela que você nunca mais vai querer experimentá-la novamente. Espadas do tormento eterno. Uma dúzia de espadas brilhando com brilho dourado materializaram-se ao redor dos demônios, cercando-os de todos os lados. Embora os demônios pudessem ter evitado facilmente o ataque, eles escolheram não fazer, permitindo que as espadas empalassem seus corpos. No instante em que as espadas atravessaram seus corpos, uma sensação estranha irrompeu dentro deles, sobrecarregando seus sentidos e mergulhando-os em uma dor inimaginável. Argue. O que é essa sensação? Isso é dor? Dói pra caralho. Mesmo quando a dor insuportável o sobrecarregou, nenhum demônio pediu a Yuan para parar. Levi engoliu em seco nervosamente enquanto observava os demônios se submeterem voluntariamente a tal agonia. No entanto, ao mesmo tempo ele se viu ficando intrigado. O conceito de dor era tão estranho para os demônios que possuía um fascínio estranho. Yuan não era estranho ao comportamento masoquista deles. No passado, muitos demônios provocavam-no deliberadamente, esperando experimentar a dor pela primeira vez. Capítulo 2364. Com 3 espantalhos dispostos agora a reboque, Yuan retomou sua jornada em direção ao Sexto Vale. Sempre que um demônio se aproximava com intenção hostil, ele ativava as espadas, e os gritos agonizantes dos espantalhos ecoavam como uma sirene de aviso. No entanto, embora a maioria dos demônios fugisse ou se juntasse à crescente multidão que observava Yuan, alguns ignoraram os avisos completamente e atacaram mesmo assim. Sem exceção, todos eram renegados, demônios que nada temiam. Ao ver isso, Yuan não hesitou em derrubá-los com a espada devoradora de demônios. Assim como havia feito com o primeiro, ele partiu o demônio ao meio antes de permitir que a espada consumisse seu corpo. Ao testemunhar Yuan massacrar os renegados, os demônios que o seguiam tremeram subconscientemente, seus olhos trêmulos indo com um medo crescente. Contudo, não era Yuan que os deixava amedrontados.
Que tipo de arma é aquela? Meus sentidos estão gritando para que eu fuja dela. Os demônios não conseguiam compreender porque a espada na mão de Yuan os enchia de tanto desconforto. O que eles não sabiam era que a espada devoradora de demônios havia devorado incontáveis demônios ao longo das eras. Ao absorver seu poder, a lâmina desenvolveu uma aura opressora que fazia com que outros demônios se sentissem instintivamente inferiores diante dela. Então ele pode matar um renegado com tamanha facilidade. Os demônios engoliram em seco nervosamente, sua curiosidade sobre a identidade de Yuan tornando-se mais forte do que nunca. No entanto, nenhum deles ousou se aproximar dele. O tempo passou rapidamente e num piscar de olhos, vários anos se passaram. Estamos nos aproximando do sexto vale, disse Levi quando notou a mudança na atmosfera. Não havia cadeias de montanha separando o quinto vale do sexto vale, mas houve uma mudança drástica na atmosfera, e quando os demônios que seguiam Yuan assentiram, começaram a diminuir o passo até pararem completamente. O que há de errado com eles? Yuan perguntou a Levi, que também parecia estar lutando contra algo. Vê, você não consegue sentir? Levi olhou para ele com um rosto confuso. Yuan ergueu uma sobrancelha e concentrou-se em seu entorno. No entanto, ele não conseguiu sentir nada fora do comum. Talvez seja algo que só possa ser sentido por demônios. Ele pensou consigo mesmo. Você pode não saber disso, mas dentro do Vale Carmesim Privado, a maioria dos renegados habita o sexto vale e além, e apenas os mais fracos vagam para os outros vales. Existe uma razão para eles se reunirem no sexto vale? Yuan perguntou, achando o fenômeno um tanto intrigante. Levi balançou a cabeça. Honestamente, não sabemos. Renegados pensam e agem de forma diferente do resto de nós, mas para tantos deles se reunirem em um só lugar, deve haver uma razão. Ele então deu de ombros. Infelizmente, ninguém é corajoso o suficiente para descobrir. Chegar perto deles é perigoso demais. Além disso, muitos temem que sua condição possa ser contagiosa, então a maioria dos demônios mantém distância. Contagiosa? Yuan exibiu uma expressão intrigada. Quando isso se tornou uma preocupação? Quando ele visitou o reino demoníaco como Tian Shenil, acreditava-se amplamente que os renegados haviam se tornado o que eram porque haviam sido abandonados por seu Deus. Daí o nome. Como não era considerado uma doença, pouquíssimos demônios jamais temeram que pudesse ser contagioso. Bem, cada vez mais pessoas estão se transformando em renegados hoje em dia então. Yuan balançou a cabeça e disse, embora eu não possa garantir a você que você nunca se tornará um renegado, posso garantir que não é contagioso. De qualquer forma, vamos entrar no sexto vale. Mesmo que os renegados nos ataquem, farei questão de proteger você. Tudo bem. Após testemunhar Yuan executar sem esforço vários renegados, Levi não duvidava mais de suas habilidades. Dito isto, ele ainda estava nervoso em entrar no sexto vale, algo que nunca havia feito antes. Após tirar um momento para se decidir, Levi seguiu Yuan para o sexto vale, tentando ao máximo ignorar a pressão opressora e terrível emitida pelo local. Ei, se eu algum dia me transformar em um renegado, você pode me matar? Levi perguntou de repente. Claro, Yuan respondeu sem hesitação. Sua resposta imediata surpreendeu e aliviou Levi. Obrigado. Prefiro morrer a passar uma eternidade vivendo como uma besta. De repente, a presença de dois falsos deuses de sexto nível apareceu à distância. Eles estão aqui, renegados. Levi avisou. Yuan, que notou a presença deles antes de Levi, já estava preparado para enfrentá-los. No entanto, quando os demônios chegaram, não atacaram imediatamente. Em vez disso, pararam a uma certa distância e observaram-no silenciosamente, ou mais precisamente, a espada devoradora de demônios na posse de Yuan. Oh, eles estão desconfiados da espada devoradora de demônios? É instinto, ou é outra coisa? Yuan se perguntou. Após permanecerem por alguns momentos, os dois demônios viraram-se de repente e partiram sem uma palavra, deixando Yuan e Levi perplexos. O que foi aquilo? Levi perguntou em voz alta. Yuan não disse nada. Então, após um momento de silêncio, ele disse, você deveria se esconder um pouco. Antes que Levi pudesse sequer processar as palavras de Yuan, várias presenças poderosas apareceram do nada. Que presença forte! Levi sentiu como se todo o seu corpo estivesse sendo esmagado por uma montanha. Vá embora antes que seja tarde demais, Yuan avisou novamente. Sem hesitação, Levi desceu ao chão antes de se esconder. Um momento após Levi sair, um grupo de demônios apareceu no horizonte, aproximando-se constantemente de Yuan. Havia cerca de uma dúzia deles, com um único demônio liderando a frente. Ao contrário dos outros que eram claramente demônios inferiores, aquele que os liderava tinha um cristal negro incrustado no centro de seu peito, marcando-o como um demônio de elite. Intrigado com seu propósito, Yuan não começou imediatamente a massacrá-los e esperou que agissem primeiro. No entanto, em vez de fazer qualquer coisa, eles apenas olharam fixamente para a espada devoradora de demônios. Interessados, Yuan levantou repentinamente sua espada na direção deles e perguntou, iniciando a conversa. Onde você adquiriu essa espada? O demônio de elite questionou com um olhar cauteloso no rosto, como se soubesse sobre a espada devoradora de demônios. Capítulo 2365. Por que você se importa onde eu a adquiri? Yuan respondeu ao demônio de elite que perguntava sobre a espada devoradora de demônios. O demônio de elite estreitou os olhos e falou com uma voz fria. Essa coisa não deveria existir neste mundo. Se você a entregar voluntariamente, pouparei sua vida. Yuan não pôde deixar de soltar uma risada fria. Você sabe pelo menos o que é esta espada? Ele questionou. Essa é a espada devoradora de demônios, não é? O demônio de elite disse calmamente. Embora não haja quase nenhuma chance de que seja verdadeira, não correrei esse risco. Essa coisa é uma ameaça para toda a nossa raça. Seja real ou falsa, você descobrirá muito em breve. No momento em que Yuan mostrou o menor sinal de resistência, os demônios atrás do demônio de elite entraram em ação, cercando-o rapidamente de todas as direções. Mate-o e traga essa espada para mim, o demônio de elite ordenou. No instante seguinte, 15 demônios inferiores atacaram Yuan simultaneamente. Yuan apenas balançou a cabeça enquanto ativava a zona de selamento demoníaco, prendendo instantaneamente os demônios em seu domínio. Antes que os demônios pudessem sequer chegar perto, seus corpos ficaram rígidos sem serem selados.
O que ele fez? Não consigo mover meu corpo. Os demônios tentaram lutar contra a força invisível, mas mesmo com seu cultivo superior, eles só conseguiam fazer seus dedos se contraírem levemente. Esse poder, aura de selamento demoníaco. Então você era um selador. O demônio de elite exclamou em choque ao perceber a situação. Oh, você parece saber muito mais do que os outros. Yuan aproximou-se calmamente do demônio de elite e perguntou. Então você conhece o nome Tian Shenil? Ou Divino Paragon? Tian Shenil. O demônio de elite usava um olhar confuso no rosto antes que subitamente se tornasse vazio, como se ele tivesse entrado em um transe. Então, sem aviso, ele começou a gritar. Ah! Sentindo que algo estava errado, Yuan recuou imediatamente do demônio de elite. No momento seguinte, o corpo do demônio de elite começou a inchar rapidamente, dilatando como se algo dentro dele estivesse forçando-o para fora. Em poucos instantes, ele havia inchado para um tamanho grotesco, assemelhando-se ao de um balão quente. Então, com um estouro violento, seu corpo explodiu. Não apenas Yuan, mas até mesmo Lev e os outros demônios ficaram chocados com a morte aleatória do demônio de elite, algo que nunca tinham visto antes. Que diabos? Ele morreu após ouvir meu nome? Yuan tentou processar o que havia acontecido. Então, ele virou-se para olhar para os demônios inferiores e perguntou. Vocês conhecem Tian Shenil, ou Divino Paragon? Ele enfraqueceu suas restrições para que pudessem se mover. Imediatamente, todos balançaram a cabeça. Então, o que vocês sabem sobre esta espada? E qual era o seu propósito agora há pouco? Nós estávamos apenas seguindo as ordens dele. Não sabemos nada sobre a espada. Eles exclamaram. Yuan concentrou seu olhar nos dois demônios desde o início e disse. Vocês não sabem nada sobre a espada, mas foram capazes de reconhecê-la? Isso é porque nosso chefe falava sobre ela o tempo todo. Ele disse que testemunhou suas proezas quando estava fora do Vale Carmesim privado e que se a tivesse, seria capaz de conquistar este mundo. Yuan suspirou. Que razão estúpida. Yuan balançou a cabeça. De qualquer forma, vamos acabar logo com isso. Sem dizer mais nada, ele massacrou todos os demônios antes de alimentá-los para a espada devoradora de demônios. Você pode parar de se esconder agora, Yuan disse a Lev logo depois. Alguns momentos depois, Lev emergiu de seu esconderijo e perguntou. O que foi aquilo? Yuan deu de ombros. Definitivamente algo estava acontecendo dentro do reino demoníaco, mas ele não fazia ideia do que. Espero que o governante supremo Dena tenha algumas respostas para mim. Ele suspirou interiormente. Eles continuaram sua jornada e ao longo dos próximos anos, encontrariam centenas de renegados. No entanto, nenhum deles reconheceria a espada devoradora de demônios ou o nome Tian Shenil e simplesmente atacavam à primeira vista. Eventualmente, eles chegaram ao sétimo vale. Então é assim que o sétimo vale se parece. Lev murmurou para si mesmo enquanto examinava os arredores com admiração. As planícies intermináveis de grama carmesim haviam desaparecido, substituídas por manchas de flores pretas e roxas espalhadas pela terra. A atmosfera em si era avassaladora. Uma pressão esmagadora pesava sobre o corpo de Lev, tornando difícil para ele até se mover. Nesse ritmo, não serei capaz de ir além do sétimo vale, mesmo que quisesse, ele disse a Yuan, que parecia estar completamente indiferente. Quase como se a pressão fosse inexistente para ele. Deixe-me tentar algo, disse Yuan. Ele ativou subitamente a zona de selamento demoníaco, formando um domínio ao redor de Lev como uma barreira. No entanto, em vez de restringi-lo, protegeu-o da presença opressora. Uau! Não sinto mais a pressão. Lev exclamou com entusiasmo. Existe algo que você não possa fazer? Yuan sorriu e disse. Se você se sente bem, vamos indo. Logo, eles encontraram seu primeiro renegado no sétimo vale, e era outro demônio inferior. No entanto, tinha o cultivo de um falso deus de 8º nível. Se ainda estivessem nos 9 céus, este renegado teria sido uma catástrofe. Os demônios de hoje são muito mais fortes do que antes. Yuan pensou consigo mesmo após perceber isso. No entanto, se ele considerasse quanto tempo havia passado desde sua última visita, isso era natural. Felizmente para ele, o cultivo de um demônio significava pouco diante da aura de selamento demoníaco. Pode exigir um pouco mais de esforço e tempo, mas no final, até mesmo um falso deus de 8º nível, que é equivalente à 8ª camada da ascensão de Deus, acabou sendo devorado pela espada devoradora de demônios. Se todos os demônios no sétimo vale já estão entre o sétimo e o 9º nível de falso deus, encontraremos deuses verdadeiros no 8º vale? E quanto ao 9º vale? Yuan perguntou a Lev. Um deus verdadeiro no reino demoníaco era essencialmente um deus de cultivo nos 9 céus. Era uma existência da qual até Yuan desconfiava. Capítulo 2366. Ao ouvir a pergunta de Yuan, Lev ponderou por um momento antes de responder. Pelo que ouvi, todos os deuses verdadeiros habitam o 9º vale e o vale final. Infelizmente não sei nada sobre o 8º vale. Ele olhou silenciosamente para Yuan por um momento antes de continuar. Você sabe, não é tarde demais para se virar e voltar. Yuan sorriu e disse, se encontrarmos um deus verdadeiro terei que ficar um pouco sério, mas ficaremos bem. O queixo de Lev caiu ao perguntar. Você lutou seriamente alguma vez desde que começamos nossa jornada? O que você acha? Ou não? Yuan sorriu silenciosamente. À medida que se aproximavam do 8º vale, os renegados que encontravam tornavam-se cada vez mais poderosos. Eventualmente, os demônios inferiores desapareceram completamente, e apenas demônios de elite e demônios superiores apareciam. Nunca vi tantos núcleos negros na minha vida. Lev engoliu em seco nervosamente enquanto demônios superiores apareciam um após o outro. No reino demoníaco, o sistema de classificação usado para categorizar as hierarquias demoníacas não existia. Em vez disso, os demônios eram identificados por seus cristais. Demônios superiores que possuíam cristais pretos eram conhecidos como núcleos negros, enquanto demônios inferiores eram chamados de núcleos carmesins. Claro, ainda havia uma hierarquia social. Demônios com cristais vermelhos eram considerados plebeus comuns, enquanto aqueles com cristais pretos eram considerados elites.
Demônios cuja aparência se assemelhava muito à de humanos comuns eram geralmente considerados nobres, pois muitos acreditavam que essas formas refletiam a aparência original de seus ancestrais. Por esse motivo, alguns demônios assumiam naturalmente que Yuan pertencia a essa classe. Eventualmente chegaram às fronteiras do Oitavo Vale. Embora tivessem levado quase 30 anos para chegar a este ponto, apenas um mês havia se passado nos 9 céus. Yuan e Levi pararam na borda do Oitavo Vale. Parecia estar chovendo, mas a chuva estava longe de ser normal. Gotas escuras de líquido preto caíam do céu, cada uma carregando uma aura familiar e inquietante. Isto é, essência caótica. Yuan estendeu subitamente o braço em direção à chuva, mas quando Levi viu isso, puxou Yuan de volta apressadamente e gritou: "Você está louco? Você não sabe o que é isso? É apenas chuva, não é? Claro que não. Esta não é uma chuva comum, é uma chuva de corrupção, e aqueles que são contaminados pelo líquido têm mais probabilidade de se transformar em um renegado." Yuan ergueu uma sobrancelha com isso e disse: "Isso não é apenas outro boato? Como os renegados serem contagiosos?" "Não, não é apenas um boato", disse Levi. Em um certo experimento, eles tiveram um grupo de 1000 pessoas encharcadas em uma chuva de corrupção, e nem um ano depois, mais da metade delas se transformou em renegados. "É mesmo? De qualquer forma, ficarei bem", Yuan disse enquanto alcançava o braço na chuva, encharcando com o líquido preto. Levi observou com um rosto nervoso, mas Yuan permaneceu tão indiferente quanto sempre. Na verdade, ele estava bastante animado interiormente. Afinal, ele era capaz de absorver a essência caótica da chuva de corrupção, e seu segundo cultivo, que havia parado no reino do imortal caótico, estava começando a mostrar progresso novamente. "Essa chuva continua para sempre?" Yuan virou-se para perguntar a Levi, que rapidamente balançou a cabeça. "Não, elas geralmente param depois de alguns anos. Então não posso desperdiçar esta oportunidade." Sem dizer mais nada, Yuan entrou na chuva de corrupção, encharcando-se completamente nela. "Meu senhor!" Levi gritou em voz alta. "Espere por mim. Vou cultivar um pouco", disse Yuan. "Cultivar? Na chuva de corrupção? Isso é imprudente." Levi tentou convencer Yuan a voltar, mas Yuan o ignorou completamente e passou os próximos 7 anos cultivando na chuva de corrupção. Ao atingir o reino da ascensão de Deus, Yuan ganhou a habilidade de perceber o Ki celestial com facilidade. E pela primeira vez, ele também sentiu um poder familiar dentro da essência caótica. Embora não fosse o mesmo que o Ki celestial, o poder que continha parecia notavelmente semelhante. "O que é isso? Nunca senti nada parecido, nem mesmo quando eu era Tian Yi, o monarca imortal." Yuan pensou consigo mesmo. Mesmo tendo criado múltiplos corações caóticos como monarca imortal, ele nunca havia sentido esse tipo de energia na essência caótica. Agora que penso nisso, acho que o monarca primal mencionou algo assim no passado. Yuan pensou muito e intensamente sobre o que o monarca primal lhe disse, mas ele não conseguiu se lembrar de tal memória por algum motivo. No final, ele parou de pensar e focou em estudar essa nova energia. Após passar 5 anos inteiros estudando a nova energia, Yuan recebeu uma notificação. "Você descobriu a existência de verdadeiro Ki caótico? A sua compreensão do verdadeiro Ki caótico melhorou significativamente?" Ao final de seus 7 anos de cultivo, Yuan não apenas aprofundou sua compreensão do verdadeiro Ki caótico, mas seu segundo cultivo também rompeu o nível de mortal caótico e entrou no estágio inicial de supremo caótico. Apesar disso, ele não conseguia realmente utilizar o verdadeiro Ki caótico. Se tivesse mais tempo, talvez fosse possível, mas, infelizmente, a chuva de corrupção terminou. "Ei, você está bem?" Levi aproximou-se cautelosamente de Yuan, temendo que ele pudesse ter se transformado em um renegado. Yuan olhou para ele e disse: "Estou bem." "Sério? Você não se sente mal?" "Nem um pouco." Yuan assentiu. Algum tempo depois, Levi seguiu Yuan para o 8º vale, e eles continuaram imediatamente em direção ao 9º vale. Embora Yuan o assegurasse de que estava tudo bem, Levi permaneceu tenso. Se alguém tão poderoso quanto Yuan se transformasse em um renegado, não seria apenas um desastre para Levi, mas ameaçaria todos os demônios existentes. "Faz tempo que não encontramos um renegado", Yuan comentou após algumas semanas no 8º vale sem encontros. "Por que parece que você quer encontrá-los?" Levi balançou a cabeça e suspirou. "Existe uma boa chance de encontrarmos um Deus verdadeiro, você sabe." Assim que as palavras saíram de sua boca, uma pressão esmagadora desceu subitamente sobre eles, sufocando o ar ao redor. Capítulo 2367. Essa presença é um Deus verdadeiro. No momento em que Levi sentiu essa aura opressora, ele imediatamente desceu do céu e se escondeu sem nem precisar que Yuan lhe dissesse. Nem um segundo completo após Levi partir, uma silhueta aproximou-se lentamente de Yuan à distância, sua figura exalando uma aura insondável que distorcia e envolvia o espaço ao redor deles. "Em meus 50 bilhões de anos de experiência neste lugar, esta é a primeira vez que vejo um falso Deus de primeiro nível que é ousado o suficiente para invadir este domínio destinado a deuses reais", comentou o demônio, que tinha uma aparência única que parecia metade humana e metade demônio. Yuan respondeu calmamente: "Para chamar de invasão, você teria que ser dono deste lugar." "Oh, e você ainda ousa responder?" No instante seguinte, Yuan sentiu uma poderosa onda de Ki celestial correndo em sua direção. No entanto, estava claro que o ataque não tinha a intenção de matá-lo, era simplesmente para intimidar. Em resposta, Yuan também liberou um pouco de seu Ki celestial pela primeira vez, e apesar de estar apenas no primeiro nível da ascensão divina, seu Ki celestial era forte o suficiente para rivalizar com o do Deus verdadeiro. Ao ver seu Ki celestial ser destruído por Yuan, o Deus verdadeiro expressou surpresa em seu rosto. "Entendo por que você ousa vir aqui. Infelizmente para você, isso não foi nem metade do meu verdadeiro poder." Enquanto falavam, uma pressão ainda mais poderosa desceu subitamente, pesando sobre Yuan como uma montanha colossal. Sem uma palavra, Yuan misturou sua essência caótica com seu Ki celestial, fazendo com que ela explodisse tremendamente, até mesmo sobrecarregando o Deus verdadeiro por um bom momento. "Que poder é esse?" O Deus verdadeiro estreitou o olhar para Yuan, parecendo confuso. "Você vai ficar aí parado ou vai realmente lutar comigo?" Yuan perguntou, chamando o Deus verdadeiro. "Interessante.
Vamos ver o que você tem na manga. Também estou interessado nesse poder. No momento seguinte, o Deus verdadeiro desapareceu de sua posição como um fantasma antes de aparecer bem na frente de Yuan. Artes de sangue foi-se do inferno. O Deus verdadeiro condensou seu próprio sangue em uma foice massiva antes de balançá-la em direção a Yuan. Em vez de desviar, Yuan levantou a espada devoradora de demônios e enfrentou o ataque de frente. O Deus verdadeiro ergueu uma sobrancelha ao notar a espada devoradora de demônios. Que arma desagradável você tem aí, ele comentou. Obrigado, Yuan respondeu. No instante seguinte, ele desapareceu com uma técnica de movimento e reapareceu atrás do Deus verdadeiro, atacando sem hesitação. Sem nem se virar, o Deus verdadeiro criou uma carapaça semelhante à de uma tartaruga em suas costas, bloqueando o golpe. Ainda assim, o impacto do golpe de Yuan foi muito mais forte do que ele antecipou, e o lançou a vários metros de distância. Você não é um abandonado, não é? Yuan perguntou ao demônio depois. Em vez de responder, o Deus verdadeiro estreitou os olhos e perguntou: o que é você? Você pode estar escondendo sua presença, mas posso dizer que você é fundamentalmente diferente. Eu te conto se você conseguir me vencer. O Deus verdadeiro ficou em silêncio por um momento antes de subitamente liberar uma quantidade tirânica de aura. Tente não morrer, ele disse após liberar sua cultivação completa. Um sorriso animado apareceu no rosto de Yuan enquanto ele ativava o despertar do dragão verdadeiro sem hesitação. Que tipo de aparência é essa? Não apenas o Deus verdadeiro, mas até Levi ficaram surpresos com a transformação repentina de Yuan. Chega de perguntas. Responderei a todas as suas perguntas se você conseguir me vencer, disse Yuan enquanto lançava um ataque primeiro. Fazia muito tempo que ele não conseguia lutar com força total, e esta era uma boa oportunidade para ele ver seus limites atuais. Apesar de Yuan estar apenas no primeiro nível do reino da ascensão divina, o Deus verdadeiro, cuja força rivalizava com a de um Deus da cultivação, não ousou subestimá-lo e respondeu com seu poder total. Uma poderosa ondulação varreu o oitavo vale, seu confronto tão violento que o próprio espaço ao redor deles começou a rachar. Durante as primeiras horas, os dois usaram apenas técnicas básicas e força bruta para lutar, mas, eventualmente, começaram a usar técnicas marciais reais. Golpe de espada divisor de céus. Sem precisar reunir sua energia como anteriormente, Yuan podia lançar sem esforço golpes de espada divisor de céus um após o outro, cada um poderoso o suficiente para apagar completamente montanhas e mudar paisagens. Que proeza avassaladora e devastadora! O Deus verdadeiro podia sentir suas costas encharcadas de suor frio após ver com que facilidade e frequência Yuan estava desencadeando esses ataques que alteravam a paisagem, um após o outro. Artes de sangue, dilúvio carmesim. Momentos depois, explodiu como uma bolha, liberando incontáveis projéteis semelhantes a agulhas que choveram sobre Yuan. Manipulação do vazio. A figura de Yuan desapareceu no ar e entrou no vazio, evitando completamente o ataque. Você não é o único que pode usar a manipulação do vazio. O Deus verdadeiro declarou antes de também entrar no vazio. Que diabos está acontecendo? Esses dois são monstros. Levi gritou alto enquanto continuava a se distanciar do campo de batalha. Embora suas próximas trocas tenham ocorrido dentro do vazio, Levi podia sentir a ondulação causada por seus confrontos, enviando arrepios por todo o seu ser. Ele testemunhou muitas lutas em sua vida, mas esta foi a primeira vez que o fez sentir-se tão pequeno e aterrorizado. Então, ele percebeu que Yuan estava lutando sem suas habituais técnicas de selamento de demônios e confiava em sua própria proeza por algum motivo. 1 dia, 3 dias, 5 dias. Yuan e o Deus verdadeiro se enfrentaram incansavelmente por um mês inteiro. Mesmo depois de todo esse tempo, nenhum dos lados obteve uma vantagem decisiva. Embora Yuan parecesse manter a vantagem, ainda não era suficiente para garantir a vitória. Você não é mau. Não me divertia tanto há muito tempo. O Deus verdadeiro comentou enquanto se distanciava de Yuan. No entanto, posso dizer que você ainda está se segurando. Yuan sorriu e disse: eu não conseguiria aproveitar se lutasse com você com todo o meu poder. O Deus verdadeiro abriu a boca, mas antes que pudesse falar, outra presença apareceu subitamente. Ei! Deixe-me participar da diversão. Uma voz alta e desagradável ecoou subitamente. Um momento depois, outro demônio apareceu. Pele roxa, olhos carmesim e 4 chifres negros marcaram sua aparência. Ele também possuía a aura de um Deus verdadeiro, mas sua presença era claramente mais forte do que a daquele que Yuan enfrentava há um mês. Um olhar de nojo apareceu no rosto de Yuan quando ele viu o recém-chegado, suas sobrancelhas franzindo profundamente enquanto ele o encarava. O fedor de podridão emanando do demônio era esmagador. Era inequivocamente um abandonado. Cuide da sua própria vida, Mov, o Deus verdadeiro zombou, parecendo tão descontente quanto Yuan com a interrupção. No entanto, o abandonado ignorou completamente o Deus verdadeiro e concentrou-se apenas em Yuan. Um falso Deus lutando em termos iguais com um Deus verdadeiro? Eu me pergunto qual será o seu gosto. Sem aviso, o abandonado chamado Mov avançou sobre Yuan com a boca bem aberta, como se quisesse dar uma mordida em sua carne. Yuan zombou com nojo antes de ativar a zona de selamento de demônios. No entanto, a zona de selamento de demônios era apenas forte o suficiente para desacelerar os movimentos de Mov em cerca de 25%. Espadas de tormento eterno. Então, 100 espadas douradas materializaram-se no céu e rapidamente cercaram Mov. Que poder é esse? O Deus verdadeiro engoliu em seco nervosamente quando sentiu a quantidade esmagadora de aura de selamento de demônios jorrando do corpo de Yuan neste momento. Droga! Que diabos é isso? Dói! Mov gritou alto quando as espadas empalaram seu corpo. Antes que Mov pudesse sequer processar o que estava acontecendo com ele, Yuan lançou seu próximo ataque. Sua aura de selamento de demônios entrou em erupção a níveis sem precedentes, sua presença esmagadora alcançando demônios tão longe quanto o 7º, e até mesmo o 6º vale. Mov ignorou a dor em seu corpo e concentrou seu olhar em Yuan, que agora emitia uma aura diferente. Quando Mov sentiu a aura, um olhar de admiração e reverência apareceu em seu rosto, embora ele mesmo não tivesse consciência disso. Nosso Deus?
Mov murmurou baixinho. Yuan subitamente balançou a espada devoradora de demônios em seu alcance. No momento seguinte, Mov sentiu uma brisa suave roçar seu rosto. Então, ele deixou de existir. Os olhos do Deus verdadeiro arregalaram-se em choque atordoado. Mas quando ele confirmou que Mov realmente havia sido morto, o choque em seus olhos transformou-se em puro terror e descrença. Impossível. Ele realmente matou Mov? E tão facilmente? Ele chorou interiormente. Mov era um Deus verdadeiro exatamente como ele. Não, ele era ainda mais forte. No entanto, Yuan o matara num piscar de olhos, fazendo parecer totalmente sem esforço. Sem mencionar o poder desconhecido que Yuan exibirá. A aura de selamento de demônio sozinha já era chocante o suficiente, mas o segundo poder que ele usou, algo que nem mesmo o Deus verdadeiro conseguia compreender, deixou-o completamente sem palavras. Você? Quem diabos é você? E qual foi aquele poder que você usou para matar Mov? O Deus verdadeiro perguntou com os punhos cerrados. Capítulo 2368. Quem sou eu? Yuan virou-se para olhar para o Deus verdadeiro após matar Mov. Eu sou Yuan. Quanto ao poder que usei, foi a aura de selamento de demônios. Aura de selamento de demônios? Você foi um selador esse tempo todo? O Deus verdadeiro franziu a testa ao perceber que Yuan estava pegando leve com ele esse tempo todo. Se Yuan tivesse usado a aura de selamento de demônios desde o início para suprimi-lo, ele não teria conseguido lutar com sua capacidade total. No entanto, havia outra razão pela qual ele se sentia chateado. Não me refiro à sua aura de selamento de demônios, ele disse. Aquele poder que você exibiu para matar Mov. Isso foi algo inteiramente diferente. Yuan deu de ombros, fingindo que não fazia ideia do que o Deus verdadeiro estava falando. Na verdade, ele liberara brevemente sua essência eterna, sobrecarregando Mov instantaneamente e matando-o antes que ele pudesse sequer compreender o que havia acontecido. Esta também foi a primeira vez de Yuan fundindo sua essência eterna com sua aura de selamento de demônios e, sem surpresa, os resultados foram surpreendentes. Quer continuar? Yuan perguntou ao Deus verdadeiro um momento depois. O Deus verdadeiro respirou fundo antes de balançar a cabeça. Não estou mais com vontade, especialmente depois de perceber que você estava pegando leve comigo. Ainda não consigo acreditar que um falso Deus de primeiro nível estava se segurando contra mim. Por que você me atacou em primeiro lugar? Yuan perguntou subitamente. Você estava realmente tão incomodado com minha presença? O Deus verdadeiro balançou a cabeça. Não. A princípio, acreditei que você tinha vagado até aqui por engano, então queria expulsá-lo. Este lugar é perigoso demais para um falso Deus, afinal. Ele continuou. Mas depois de lutar com você, percebi que o subestimei. Agora que sei que você pode até matar deuses verdadeiros, não há mais motivo para eu expulsá-lo. Yuan ergueu uma sobrancelha com a explicação. Segundo ele, o Deus verdadeiro estava realmente tentando ajudar, o que foi verdadeiramente inesperado. Por que você foi exilado para o Vale Carmesim privado? Yuan perguntou, aparentemente interessado no passado do Deus verdadeiro. Minha razão para ser exilado. O Deus verdadeiro ficou em silêncio por um momento antes de responder. Para ser franco, há muito esqueci o motivo. Eu nem era um falso Deus quando fui exilado, há mais de 50 bilhões de anos. Você já pensou em ir embora? Yuan perguntou. Muitas vezes, o Deus verdadeiro respondeu. Mas escapar deste lugar com minha própria força é impossível, mesmo para um Deus verdadeiro. Ele continuou em voz baixa. E mesmo que eu conseguisse escapar, não importaria. Nós, exilados, carregamos uma marca gravada em nossas almas. Não importa para onde vamos ou que disfarce usemos, seremos sempre reconhecidos e caçados. Os exilados do Vale Carmesim privado eram muito parecidos com os exilados do Reino Primordial. Mesmo que de alguma forma conseguissem escapar, sua marca garantia que nunca poderiam realmente fugir de seu destino. Chega de perguntas sobre mim. O que você está fazendo no Oitavo Vale? Você está apenas procurando lutar contra deuses verdadeiros? Meu destino não é o Oitavo Vale, mas o Vale Final, Yuan respondeu calmamente. O Vale Final? Você perdeu o juízo? O Deus verdadeiro exclamou em choque após ouvir isso. Esqueça o Vale Final. Até o Nono Vale é perigoso demais hoje em dia. Por que diabos você iria querer ir para lá? Tenho alguns assuntos com a Regente Suprema Dena, só isso. Regente Suprema Dena? O Deus verdadeiro quase se virou e fugiu no momento em que ouviu seu nome. O que está acontecendo com o Nono Vale? Yuan ignorou seu choque e perguntou. Não sei como explicar. É melhor se você mesmo testemunhar. Por causa do que está acontecendo no Nono Vale, todos os deuses verdadeiros e deuses absolutos que moravam lá se mudaram para o Oitavo Vale. Espere. Deuses absolutos? Yuan ergueu uma sobrancelha com essa nova terminologia. O que são eles? O Deus verdadeiro olhou para Yuan com um rosto confuso. Você não sabe sobre os deuses absolutos? Ele teve que confirmar o que ouviu. Yuan assentiu calmamente antes de dar uma desculpa qualquer. Fiquei isolado por muito tempo. Por quanto tempo você ficou isolado? O reino do Deus absoluto foi descoberto há mais de 10 bilhões de anos. É basicamente o que está acima do reino do Deus verdadeiro, e apenas cerca de 20 indivíduos conseguiram atingir esse nível mesmo após sua descoberta. Há 10 bilhões de anos. Um reino acima do Deus da cultivação, hein? Yuan pensou consigo mesmo. Embora o Deus da cultivação fosse considerado o ápice da cultivação nos 9 céus, o próprio caminho da cultivação era infinito. Não havia um ápice verdadeiro, apenas novos reinos esperando para serem descobertos com o tempo. Com quanto tempo passou no reino demoníaco em comparação com os 9 céus, não foi surpresa que eles tivessem conseguido descobrir o que está acima do Deus da cultivação. O reino demoníaco estar à frente dos 9 céus não era novidade para Yuan, pois já havia centenas de deuses da cultivação quando ele visitou como Tian Shenil, enquanto os 9 céus tinham acabado de descobrir sua existência. Um Deus absoluto. Eu gostaria de conhecer e lutar com um. Yuan comentou com um sorriso no rosto.
Se você tem desejo de morte, vá em frente e lute com um. Eles vão te matar antes mesmo de você registrar o que aconteceu, disse o Deus verdadeiro. Há algum no Vale Carmesim privado? Yuan perguntou. Existem 2 deles. Se eles são realmente tão poderosos, por que tem medo do nono vale? Não é que eles estejam com medo. Eles simplesmente não querem lidar com isso, já que é um incômodo. Agora eu realmente quero ver o que há no nono vale. Obrigado pela informação. Vou me retirar agora. Yuan então chamou, saia Lev. Estamos nos movendo novamente. Alguns momentos depois, Lev emergiu de um buraco que cavara no chão e aproximou-se lentamente deles com a cabeça baixa, como se estivesse com medo demais até de olhar para o Deus verdadeiro. Capítulo 2369. Você está realmente determinado a ir para o nono vale? O Deus verdadeiro falou subitamente quando Yuan e Lev se prepararam para partir. Isso mesmo. Por quê? Você quer vir conosco? Yuan perguntou. O Deus verdadeiro ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Ainda tenho perguntas que precisam ser respondidas, então vou segui-los por um tempo. Também quero ver se a situação no nono vale melhorou ou piorou. Se você quer nos seguir, vá em frente, disse Yuan. A propósito, você tem um nome? Você pode me chamar de Duque. Dakien, Yuan repetiu, sem saber que ouvirá o nome errado. No entanto, ele não foi corrigido. Eles começaram a seguir em direção ao nono vale juntos pouco depois. Ao longo dos próximos dias, sentiram a presença de múltiplos deuses verdadeiros. No entanto, a maioria nem se deu ao trabalho de se aproximar, e aqueles que o fizeram subitamente voltaram no meio do caminho por algum motivo. Obrigado por mandá-los embora, Sênior. Lev disse subitamente a Duque. O quê? No entanto, Duque usava uma expressão confusa no rosto antes de responder calmamente, não fiz nada. Então por que aqueles deuses verdadeiros voltaram no meio do caminho? Duque virou-se para olhar para Yuan e respondeu, provavelmente por causa da aura insondável que ele exala quando chegam perto demais. O quê? Lev mudou seu olhar para Yuan. Não senti nada de incomum nele, no entanto. Então você não consegue sentir aquela aura louca, hein? Duque murmurou, soando como se tivesse acabado de adquirir novas informações. Essa foi a principal razão pela qual ele decidiu seguir Yuan. Ele queria aprender mais sobre a essência eterna. No entanto, mesmo com sua vasta experiência, ele se viu incapaz de compreendê-la, quase como se fosse algo que ele nunca deveria entender. Quanto aos outros deuses verdadeiros, embora não pudessem entender o que sentiam de Yuan, seus instintos gritavam para eles recuarem, e assim o fizeram. Cerca de um mês depois, um deus verdadeiro que não temia a essência eterna de Yuan foi bloquear seu caminho. É um abandonado, Duque avisou Yuan. Duvido que você precise de ajuda, mas se precisar. Obrigado pela oferta, mas ficarei bem. Yuan aproximou-se do abandonado com uma expressão calma. No entanto, em vez de atacar, o abandonado questionou com uma carranca no rosto. Um mero falso deus de primeiro nível? Como você adquiriu esse poder? Que poder você está se referindo? Yuan perguntou, fingindo não saber do que o abandonado estava falando. Não se faça de bobo. Essa aura ao seu redor. Esse é o poder do deus demônio. O abandonado rugiu. O quê? Não apenas Duque, mas até Yuan ficou surpreso com as alegações do abandonado. O deus demônio? Que diabos você está dizendo? Em vez de Yuan, foi Duque quem se adiantou e questionou. Não vou perguntar de novo. Como e onde você adquiriu esse poder? O abandonado ignorou completamente Duque e encarou Yuan com um olhar inabalável. Se você não me contar, eu vou te matar e obter para mim mesmo. Um sorriso provocativo surgiu nos lábios de Yuan enquanto ele gesticulava. Se você acha que tem o que é preciso, venha pegar. Apesar da provocação descarada de Yuan, o abandonado hesitou, como se estivesse pesando sua decisão. No entanto, no final, optou por atacar. Vendo isso, Yuan não hesitou em usar a essência eterna para revidar. Embora este abandonado fosse mais fraco que Mov, ele era claramente cauteloso com a essência eterna de Yuan e lutou com cuidado em vez de atacar imprudentemente. Era uma visão que Yuan raramente via, já que a maioria dos abandonados que enfrentará atacaria sem hesitação, confiantes em sua regeneração esmagadora e imoralidade. No entanto, no reino demoníaco, os demônios não eram tão invencíveis e podiam ser mortos por outros demônios, por isso não eram tão imprudentes. Como você vai me matar quando tem medo demais até de chegar perto de mim? Yuan zombou do abandonado, até rindo dele. Mas o abandonado permaneceu cauteloso. Você quer esse poder, não quer? Bem, venha pegar. Yuan provocou liberando ainda mais essência eterna. Quando o abandonado sentiu a quantidade esmagadora de essência eterna irradiando de Yuan, sua expressão ficou subitamente vazia. No instante seguinte, ele avançou sobre Yuan como uma besta selvagem, como se tivesse perdido todo o raciocínio. Uau! Yuan não esperava que seu plano fosse tão eficaz, especialmente porque ele estava apenas testando. Dê para mim, o poder do deus demônio. O abandonado gritou enquanto avançava sobre Yuan. Zona de selamento de demônios. Espadas de tormento eterno. Yuan ativou suas técnicas de selamento de demônios, restringindo os movimentos do abandonado antes de golpear com a espada devoradora de demônios. O abandonado, que aparentemente perderá toda a razão, foi morto no momento seguinte. Você, tanto Duque quanto Lev encararam Yuan com expressões confusas, mas não por causa de sua proeza esmagadora. Em vez disso, foi por causa de sua essência eterna, que fora associada ao deus demônio pelo abandonado. No reino demoníaco, acreditava-se comumente que todos os demônios nasciam do deus demônio, uma existência onipotente. Para os demônios, o deus demônio era muito parecido com os céus para os humanos nos 9 céus, uma entidade que estava acima de tudo. Além disso, acreditava-se amplamente que os abandonados eram demônios que haviam sido deixados de lado pelo deus demônio por irem contra sua vontade, despojados de sua razão e reduzidos a pouco mais que bestas selvagens. Aquele poder que você tem usado, era o poder do deus demônio? Quem diabos é você, Yuan?
Pensei que apenas os regentes supremos fossem capazes de exercer tal poder. Duque exclamou. Yuan suspirou e disse, é um mal-entendido. Como eu poderia exercer o poder do Deus demônio? Se não é isso, então que tipo de poder é? Duque pressionou sua curiosidade sobre a essência eterna crescendo a cada momento. Yuan olhou em seus olhos e disse, sei que você quer aprender a usar esse poder, mas infelizmente, não é algo que você possa aprender a exercer. Como você pode ter tanta certeza quando nem tentei? Duque exclamou, recusando-se a acreditar que era algo que ele não pudesse exercer. Capítulo 2370. Eu só sei, Yuan deu de ombros calmamente. Ótimo, guarde para si mesmo, Duque disse com um bufo. Mas eu definitivamente aprenderei um dia. Espere só para ver. Ele supôs que Yuan estava simplesmente guardando o poder para si mesmo, o que dificilmente era incomum. Afinal, apenas tolos compartilhariam seus poderes tão facilmente. Sem o conhecimento de Duque, no entanto, era um poder que apenas eternos podiam manejar. Mesmo que ele passasse sua vida inteira perseguindo, ele nunca seria capaz de aprendê-lo. Pouco depois de derrotar os abandonados, Yuan retomou sua jornada em direção ao Nono Vale. Quanto mais perto chegavam do Nono Vale, mais abandonados apareciam para enfrentá-los. Agora que Yuan sabia que sua essência eterna estava atraindo-os, ele se absteve de revelá-la, a menos que pretendesse matar seu oponente. Ao longo dos 3 anos seguintes, Yuan matou mais de uma dúzia de abandonados, cada um no reino de Deus verdadeiro. Isso significava que ele havia efetivamente matado mais de uma dúzia de seres equivalentes a deuses de cultivo. Mesmo com sua aura de selamento demoníaco lhe dando uma vantagem contra demônios, tal feito era nada menos que surpreendente. Se a notícia disso se espalhasse por todos os 9 céus, chocaria o mundo inteiro, especialmente porque Yuan havia acabado de entrar no reino da ascensão de Deus. Se ele já é tão poderoso como um falso Deus, não consigo imaginar o quão aterrorizante ele seria assim que entrar no reino de Deus verdadeiro. Levi engoliu em seco, nervoso, enquanto observava Yuan matar deuses verdadeiros, um após o outro. Enquanto isso, Duque dedicava toda a sua atenção à essência eterna de Yuan, observando-a cuidadosamente sempre que Yuan a usava. No entanto, no momento em que a essência eterna desaparecia, a memória dela também escorregava de sua mente, como se ele fosse fundamentalmente incapaz de compreendê-la. Se ao menos eu pudesse compreender aquele poder. Duque cerrou os dentes. De repente, Yuan começou a diminuir a velocidade quando algo no horizonte distante chamou sua atenção. À primeira vista, parecia que a grama carmesim do quarto vale havia retornado. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, revelou-se algo completamente diferente. O que é aquilo? Um mar carmesim? Levi perguntou em voz alta enquanto olhava para a distância. Não parece. Cabelo? Após uma inspeção mais detalhada, a grama carmesim revelou ser um vasto mar de incontáveis fios carmesins que lembravam mechas de cabelo. Céus! Ainda deveríamos estar no 8º vale, Duque murmurou, seu corpo tremendo enquanto olhava para o cabelo carmesim com claro desconforto. Pensar que já se espalhou tanto. Yuan estreitou os olhos para o mar carmesim e perguntou, o que exatamente estamos olhando? Governante Suprema Dena, Duque respondeu. Como é? Yuan levantou uma sobrancelha, convencido de que tinha ouvido errado. Você ouviu direito, Duque disse sombriamente. Aquilo é a governante suprema Dena. Pouco tempo depois de chegar ao vale final, ela começou a devorar tudo dentro dele e qualquer coisa que entrasse em seu território. Incontáveis demônios já foram consumidos por ela. Espere aqui por um momento, Duque disse antes de voar repentinamente para algum lugar. Vários minutos depois, Duque retornou com uma besta mágica em seu domínio. Observe isto. Duque jogou a besta mágica bem alto no ar acima do mar carmesim. Como se possuíssem vontade própria, os cabelos carmesins dispararam para cima, arrebatando a besta do céu como a língua de um sapo atingindo uma mosca, perfurando a presa no instante em que foi capturada. Uma vez que a presa foi pega, os cabelos carmesins puxaram a besta mágica para dentro, abraçando-a como o mar engolindo o navio, até que desapareceu inteiramente. Após testemunhar tal cena horrível, Levi sentiu cada cabelo de seu corpo ficar de pé, seu corpo tremendo incontrolavelmente de medo. Como você pode ver, qualquer coisa que tente chegar perto será devorada, Duque suspirou. Esqueça conhecer a governante suprema Dena. Você será consumido por ela muito antes mesmo de alcançá-la no vale final. Diabos, até deuses absolutos prefeririam se mudar para o 8º vale do que lidar com a governante suprema Dena. Levi então disse, ele tem razão, Yuan. Isso vai além de lutar contra deuses verdadeiros. Vamos apenas dar meia volta e desistir de encontrar a governante suprema Dena. Yuan virou-se para encará-los e disse com um sorriso calmo. Desculpe, mas essa não é uma opção para mim. Por que você está tão determinado a conhecê-la afinal? Agora que ela se tornou abandonada, duvido que você consiga sequer ter uma conversa adequada. Eu tenho meus motivos. Yuan olhou para Levi e continuou. Obrigado por me acompanhar por todo este caminho. Será perigoso demais para vocês continuarem me seguindo. Então apenas esperem aqui pelo meu retorno. Esperar pelo seu retorno. Levi repetiu atordoado. Em seu coração, ele estava convencido de que Yuan nunca retornaria se entrasse no território da governante suprema Dena. Ainda assim, ele não conseguiu dizer isso em voz alta. Confie em mim. Eu voltarei. Yuan disse isso como se tivesse lido os pensamentos de Levi. Sem esperar pela resposta deles, Yuan voou imediatamente para o território da governante suprema Dena. Meu Deus, ele realmente vai fazer isso. Levi exclamou em choque enquanto observava Yuan subir em direção ao mar carmesim. O cabelo carmesim atacou Yuan no momento em que ele entrou em seu território, mesmo que ele ainda estivesse escondendo sua presença com o véu de sombra. Então esconder minha presença não importa. Yuan murmurou. Abandonando a tentativa de se esconder, ele se concentrou inteiramente na evasão enquanto os fios carmesins avançavam contra ele sem pausa. Quando um único golpe falhava, o cabelo carmesim se adaptava, atacando de todas as direções enquanto seus fios chicoteavam em sua direção como incontáveis mãos que agarravam. Não demorou muito para que os ataques se tornassem numerosos demais para Yuan desviar sozinho, forçando-o a lutar. Empunhando a espada devoradora de demônios, ele cortou cada fio que se aproximava. Mas mesmo com sua aura de espada suprema, ele achou surpreendentemente difícil cortar o cabelo carmesim.
quase como se cada fio de cabelo fosse um tesouro de nível celestial. Enquanto isso, Duke e Levi continuavam a observar de longe. Aquele lunático está sorrindo? Duke murmurou em descrença ao ver um sorriso se formando no rosto de Yuan em meio aos ataques implacáveis. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2371. Ele realmente está fazendo isso. Ele está cruzando o Mar Carmesim e avançando em direção ao Nono Vale. Levi exclamou, choque e admiração escritos em todo o seu rosto. No entanto, Duke balançou a cabeça. A maioria dos deuses verdadeiros pode fazer o mesmo. O verdadeiro problema é quanto tempo ele consegue aguentar sem cometer um único erro. Um deslize é tudo que basta para lhe custar a vida. E quanto mais perto ele chega da governante suprema Dena, mais agressivos os ataques se tornam. Dias se passaram em um piscar de olhos, e Yuan continuou a avançar em direção ao Nono Vale sem diminuir a velocidade. Eventualmente, ele chegou tão longe que Levi não conseguia mais vê-lo, nem mesmo com sentido divino. Não consigo mais vê-lo, Levi suspirou. Eu ainda posso vê-lo, e ele está igual de sempre, empunhando aquela energia estranha e afiada. Embora o cultivo dos demônios fosse muito mais avançado do que o dos 9 céus, isso não significava que eles o superavam em todos os aspectos. Uma área em que faltavam eram auras de armas. Demônios raramente usavam armas convencionais, confiando principalmente em seus próprios corpos, e quaisquer armas que empunhavam eram geralmente formadas de seu próprio sangue. Como resultado, embora os demônios estivessem cientes da existência de auras de armas, nenhum deles tentou dominá-las. Para eles, era inútil, especialmente porque armas comuns e suas auras eram incapazes de matá-los. Dias viraram semanas, e os ataques da governante suprema Dena só se tornaram mais intensos e poderosos. Quanto a Yuan, ele gradualmente aumentou seu próprio poder, quase como se estivesse deliberadamente igualando a força de seus ataques. Semanas viraram meses e sem o conhecimento de Yuan, ele já havia entrado no Nono Vale e começado a se aproximar do Vale Final. Ele também havia viajado tanto que nem mesmo Duke podia mais vê-lo com sentido divino. Ei Dena, você pode me ouvir? Yuan falou de repente em voz alta. Isso me lembra do nosso primeiro encontro. Quando vim ao reino demoníaco pela primeira vez e não entendi toda a situação, entrei em uma onda de matança indiscriminada, massacrando todos os demônios que encontrei. Se não fosse por você, eu teria matado muitos mais, Yuan disse ao recordar suas memórias como Tian Shenil. Quando Tian Shenil entrou no reino demoníaco pela primeira vez e se viu cercado por demônios, ele não hesitou nem um pouco. Sem questionar nada, ele começou a selar e massacrar todos os demônios que via, sem saber que havia uma distinção entre demônios comuns e os abandonados. Para ele, todos os demônios eram iguais, e todos eles tinham que ser eliminados. Tian Shenil devastou o reino demoníaco como um desastre natural imparável. Somente quando a governante suprema Dena apareceu para enfrentá-lo é que seu massacre indiscriminado finalmente cessou. Foi também quando Tian Shenil soube a verdade sobre os abandonados, os demônios que haviam invadido e aterrorizado seu mundo, e os demônios comuns, que não eram diferentes das pessoas do céu divino. Despertar do dragão verdadeiro. Após passar um ano dentro do Nono Vale, os ataques da governante suprema Dena tornaram-se tão poderosos que Yuan não conseguia mais cortá-los apenas com a aura de espada suprema, forçando-o a ativar o despertar do dragão verdadeiro e usar essência caótica. O despertar do dragão absoluto. Após outro ano, Yuan teve que usar o despertar do dragão absoluto apenas para se defender contra os ataques da governante suprema Dena. Droga, o quanto você ficou mais forte, Dena? Yuan gritou enquanto começava a usar a essência eterna. Apesar de ser capaz de matar deuses verdadeiros com facilidade, ele mal conseguia acompanhar os ataques da governante suprema Dena, e ele nem sequer estava enfrentando seu corpo verdadeiro, apenas uma mera parte dele, seu cabelo. No entanto, Yuan não ficou particularmente surpreso com isso. Afinal, no passado, a governante suprema Dena era o único demônio que Tian Shenil não conseguia derrotar, mesmo com todos os seus poderes. Após atravessar o Nono Vale sem parar por 3 anos e ver nada além do cabelo carmesim da governante suprema Dena, Yuan notou de repente algo diferente no horizonte distante, uma enorme esfera carmesim flutuando no céu. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ele percebeu que não era uma esfera, mas uma estrutura gigantesca semelhante a um casulo, tecida do mesmo cabelo carmesim. À medida que Yuan se aproximava, os ataques implacáveis do cabelo carmesim cessaram subitamente. Então, diante de seus olhos, os fios carmesim se torceram e se entrelaçaram, moldando-se lentamente na figura de uma mulher. Ao ver essa figura, Yuan tentou falar com ela. Ei, Dena, você me reconhece? Você pode me ouvir? Sou eu, Tian Shenil. Não importa o quanto Yuan tentasse se comunicar com ela, a figura permanecia em silêncio. Parece que terei que acordar você à força, hein? Yuan suspirou em voz alta. Embora fosse fraca, quase inexistente, Yuan podia sentir uma presença dentro do casulo. No momento seguinte, ele se moveu em direção a ele, apenas para ser imediatamente bloqueado pelo clone da governante suprema Dena. Cai fora! Yuan balançou a espada devoradora de demônios, desencadeando uma rajada de essência eterna. Em resposta, o clone balançou o braço para encontrar o ataque, exalando uma aura semelhante. Suas energias colidiram, e para surpresa de Yuan, elas se cancelaram perfeitamente. O que foi aquilo? Yuan se perguntou, um leve franzido aparecendo em seu rosto. A aura parecia semelhante à essência eterna, mas ele podia dizer que não era a mesma. No momento seguinte, Yuan atacou novamente sem hesitação, desencadeando a essência eterna mais uma vez. Como esperado, o clone contra-atacou com aquela mesma energia estranha. Desta vez, no entanto, Yuan prestou muita atenção e analisou cuidadosamente. Embora não seja a essência eterna real, é uma imitação cuidadosamente recriada dela, Yuan concluiu após analisar cuidadosamente o poder. Sentindo-se surpreso por a governante suprema Dena ter conseguido recriar a essência eterna. Para imitar algo, é preciso primeiro entendê-lo. Para a governante suprema Dena imitar a essência eterna significava que ela havia conseguido compreendê-la até certo ponto, um feito surpreendente, considerando que apenas eternos eram capazes de realmente compreendê-la e manejá-la. Embora sua falsa essência eterna não fosse tão poderosa quanto a real, a governante suprema Dena a dominar a tal ponto que podia rivalizar com a verdadeira essência eterna de Yuan.
Capítulo 2372. Bons céus, Dena. Recriar a essência eterna desse jeito. Yuan suspirou em descrença. Estou sem palavras. Ele não pôde deixar de se perguntar o que a levará a recriar a essência eterna, e como ela conseguirá compreendê-la profundamente o suficiente para replicá-la. Ela lutou com o Eterno e de alguma forma estudou a essência eterna dessa maneira? Ou ela está em contato com o Eterno? Yuan tinha muitas perguntas, mas a menos que lidasse com o clone diante dele, ele não tinha como fazer essas perguntas à governante suprema Dena. Infelizmente, o clone da governante suprema Dena parecia não ter planos de deixar Yuan perturbar a ela mesma. Parece que terei que levar isso a sério. Yuan disse ao respirar fundo e liberar ainda mais essência eterna. Até agora, ele estava usando apenas cerca de metade de sua força. Agora, ele estava elevando o A para quase 80%. A essência eterna irradiando de Yuan tornou-se tão intensa que uma barreira invisível se formou ao seu redor, repelindo automaticamente tudo em sua vizinhança, incluindo o cabelo carmesim da governante suprema Dena. Vamos ver se sua falsa essência eterna pode resistir a isto. Yuan rugiu enquanto balançava a espada devoradora de demônios em direção ao clone. A aura do clone disparou em resposta, tentando desesperadamente igualar o poder de Yuan. No entanto, mesmo ao se esforçar ainda mais, ainda ficou aquém da verdadeira essência eterna de Yuan. No segundo seguinte, a espada de Yuan rasgou o braço do clone como uma faca através de fios frágeis, continuando através de seu corpo e partindo-o ao meio. Mas a essência eterna não parou por aí. O poder esmagador evaporou instantaneamente o clone, não deixando nada para trás. No entanto, no instante em que o clone foi destruído, outro se formou a partir do mar infinito de cabelo carmesim. Mas não parou por aí. Desta vez, 2 clones apareceram, lado a lado, enquanto bloqueavam o caminho de Yuan para o casulo. Ao ver isso, Yuan pressionou para frente, cortando todos os clones que estavam em seu caminho. Tanto os 2 à sua frente quanto quaisquer outros que aparecessem para substituí-los. Não demorou muito para que ele chegasse na frente do casulo. Quando Yuan chegou perto o suficiente do casulo, os clones continuaram a surgir, mas não o atacaram mais. Em vez disso, eles simplesmente ficaram lá e cercaram o casulo em silêncio, olhando fixamente para ele com expressões vazias. Vendo que não estavam atacando, Yuan parou de prestar atenção aos clones e concentrou-se no casulo. À primeira vista, o casulo parecia ser feito do mesmo material semelhante a cabelo que os clones. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, era várias vezes mais durável e era até reforçado por falsa essência eterna. Após um momento de silêncio, Yuan levantou a espada devoradora de demônios e balançou-a contra o casulo, liberando 80% de sua essência eterna. Uma poderosa ondulação varreu a área quando sua espada colidiu com o casulo. No entanto, mesmo com um poder tão avassalador, Yuan ficou chocado ao ver que ele permanecia completamente ileso, sem nem mesmo um arranhão aparecendo em sua superfície. Yuan atacou novamente, desta vez usando 90% de sua força total. Uma ondulação muito mais violenta irrompeu do impacto, sacudindo o casulo inteiro. Mesmo assim, ele permaneceu incólume. Vendo isso, Yuan pausou por um momento, reunindo tanta essência eterna quanto podia antes de atingir o casulo pela terceira vez. O impacto foi tão poderoso que afastou os clones que o cercavam. Quando Yuan olhou para o ponto que havia atingido um momento depois, sentiu uma breve sensação de alívio ao notar um pequeno corte no casulo. No entanto, esse alívio desapareceu rapidamente, pois o dano se reparou em menos de um segundo, deixando o casulo com aparência completamente intacta mais uma vez. Yuan fechou os olhos e respirou fundo antes de liberar uma rápida série de ataques contra o casulo. No entanto, não importa quão rapidamente ele atacasse, o casulo parecia se curar mais rápido do que ele podia danificá-lo. Além disso, era muito mais espesso do que Yuan havia previsto, e apesar de seu ataque implacável, ele só conseguiu abrir cerca de 30 polegadas antes de ele se restaurar. Se é assim que você quer jogar. Yuan inalou profundamente antes de ativar as artes astrais do deus da guerra, seguidas pelo domínio da espada ilimitada. Momentos depois, milhares de espadas apareceram no céu. Infundidas com essência eterna e aura de espada suprema, elas dispararam em direção ao casulo com precisão perfeita, atingindo implacavelmente o mesmo ponto. Enquanto isso, Yuan avançava com sua própria lâmina, desencadeando as 9 espadas supremas, cada golpe mais poderoso que o anterior. Bum, bum, bum. Todo o Vale Carmesim privado tremeu enquanto a proeza total de Yuan colidia contra o casulo carmesim, chocando todos os exilados dentro do vale. Eventualmente, Yuan rompeu o casulo, deixando para trás uma pequena abertura mal larga o suficiente para ele passar. Sem um momento de hesitação, ele correu para frente e deslizou para dentro assim que o casulo se selou mais uma vez. Quando Yuan entrou no casulo, ele se surpreendeu ao encontrar um espaço enorme dentro. Do lado de fora, o casulo era apenas 4 a 5 vezes maior que seu próprio corpo, mas o interior se estendia infinitamente, como se ele tivesse entrado em outro mundo. Este lugar deve ser o mundo pessoal da Dena? Yuan murmurou ao entender imediatamente onde estava. O mundo parecia bastante semelhante ao quarto vale do Vale Carmesim privado. Uma planície vasta e vazia coberta de flores carmesins e o mesmo cabelo carmesim que o atacou, embora eles não reagissem à sua presença. O céu acima também estava tingido de carmesim, quase como se um deus tivesse sido morto e seu sangue tivesse se derramado por todo o mundo. Yuan não vagou e ficou imóvel enquanto usava seu sentido divino para procurar a governante suprema Dena. Vários minutos depois, Yuan começou a caminhar em uma certa direção. Após caminhar por um curto período, Yuan avistou uma pequena figura pálida à distância. A figura sentava-se silenciosamente no chão, abraçando as pernas com braços esguios enquanto seu rosto permanecia enterrado nos joelhos. Atrás dela estendia-se um cabelo carmesim sem fim, caindo como uma capa infinita. Dena, Yuan murmurou em voz baixa antes de se aproximar dela em passos lentos e calmos. Capítulo 2373. Mesmo quando Yuan se aproximou lentamente dela, a governante suprema Dena permaneceu completamente imóvel, como se não o tivesse notado de forma alguma. Yuan, no entanto, não baixou a guarda. Apesar de sua imobilidade, ele se aproximou com cautela.
Mesmo em silêncio, seu corpo irradiava uma aura invisível, mas avassaladora de tirania. Sem mencionar a imensa quantidade de intenção assassina natural que supurava de sua própria existência. Provavelmente um resultado de ela ter matado e devorado incontáveis demônios desde que foi exilada para o Vale Carmesim Privado. Yuan parou a alguns metros na frente da governante suprema Dena e chamou com uma voz suave e gentil, como se estivesse chamando uma criança. Dena, você pode me ouvir? Silêncio. Ele esperou por mais alguns momentos antes de dar outro passo. Dena. Mais uma vez, ele foi recebido com silêncio. Yuan continuou a aproximar-se dela um passo de cada vez até ficar bem na frente dela, permanecendo cauteloso o tempo todo e pronto para atacar ou defender a qualquer momento. No entanto, quando ele estava a apenas alguns centímetros dela, a governante suprema Dena permaneceu imóvel, com a cabeça enterrada entre os joelhos. Após um momento de silêncio, Yuan sentou-se subitamente diretamente na frente dela. Dena, ele a chamou novamente com uma voz gentil. Sou eu, Tian Shenil. Embora a governante suprema Dena permanecesse em silêncio, Yuan sentiu uma mudança sutil em sua aura, uma leve flutuação, quase como se ela tivesse reagido ao nome dele. Eu não sei por que você está fazendo tudo isso, mas é hora de acordar. Yuan continuou falando com ela. Lembra da nossa promessa? Embora eu esteja um pouco atrasado, retornei para cumpri-la. A flutuação tornou-se ainda mais forte, mas por alguma razão, a governante suprema Dena permaneceu imóvel. Yuan estreitou os olhos subitamente, encarando-a ou mais especificamente, olhando para dentro dela. Ele então estendeu a mão e tocou gentilmente a mão macia dela com um dedo. No entanto, no momento seguinte, Yuan puxou a mão rapidamente, que agora pulsava de dor. Ele encarou sua mão com as sobrancelhas levantadas. Isso é uma maldição? Ele murmurou. Yuan podia dizer instintivamente que uma maldição poderosa estava prendendo a governante suprema Dena, provavelmente a razão pela qual ela permanecia sem resposta. No entanto, claramente não era uma maldição comum. Estranhamente, apesar de não entendê-la, a aura da maldição parecia estranhamente familiar para ele. Yuan pegou o cálice sagrado da purificação e tentou remover a maldição com ele. No entanto, obter o sangue dela provou ser muito mais difícil do que ele esperava. Embora ela permanecesse completamente imóvel, Yuan teve que exercer toda a sua força apenas para fazer um pequeno corte na mão dela. O sangue dela é preto. Yuan engoliu em seco nervosamente quando viu a cor completamente diferente da que ele lembrava. No entanto, um choque ainda maior veio quando o sangue da governante suprema Dena foi absorvido pelo cálice sagrado da purificação. O tesouro tremeu violentamente de repente, e rachaduras começaram a aparecer em toda a sua superfície. O cálice sagrado da purificação foi danificado. Ah! Yuan gritou em descrença. Ele nunca esperou que a maldição prendendo a governante suprema Dena fosse tão poderosa a ponto de danificar o cálice sagrado da purificação. Embora o resultado fosse desastroso e inesperado, não foi totalmente inútil, já que ele podia sentir que a maldição que aprendia havia enfraquecido significativamente depois disso. Parece que não serei capaz de usar isso até que consiga consertá-lo. Yuan suspirou. Depois de guardar o cálice sagrado da purificação danificado, Yuan voltou seu foco para a governante suprema Dena. Um momento depois, Yuan estendeu a mão e tocou a mão dela novamente. A dor surgiu imediatamente de volta, e ele pôde sentir a maldição devorando sua longevidade como se tentasse repor a energia que havia perdido. Vendo isso, Yuan percebeu rapidamente que a maldição era viva, exigindo energia para se sustentar, além de crescer mais forte com o tempo. A calamidade lá fora é causada por essa maldita maldição tentando crescer? Yuan murmurou após perceber essa possibilidade. Essa maldição pode nem ser uma maldição, mas um organismo, um parasita. Percebendo isso, Yuan infundiu imediatamente sua energia espiritual no corpo da governante suprema Dena e começou a examinar cada centímetro dele. Apesar de sua aparência pequena, o interior de seu corpo era incrivelmente vasto, muito parecido com o espaço dentro do casulo, quase como se fosse seu próprio mundo. Yuan passou dias pesquisando através do corpo dela antes de finalmente descobrir a fonte do problema. Escondida profundamente dentro de seu dantian, ele encontrou uma massa grotesca de carne amarrada ao seu núcleo, drenando constantemente a energia da governante suprema Dena e convertendo-a em sua própria força. Era diferente de tudo que Yuan já tinha visto. No entanto, ele se lembrou de ouvir uma teoria no passado de que maldições poderosas poderiam eventualmente evoluir para entidades vivas. Muito parecido com como armas de alma poderiam despertar sua própria consciência e dar à luz a um espírito. Então é realmente possível que uma maldição evolua. Que existência perturbadora! Yuan estreitou os olhos para a maldição semelhante a um parasita, que parecia uma lagarta selada dentro de um casulo, esperando pelo dia em que se transformaria e emergeria. Assim que Yuan se preparou para atacar a maldição antes que ela pudesse evoluir totalmente, a maldição sentiu sua presença, e um olho enorme abriu-se de repente na massa de carne. Momentos depois, numerosos olhos menores abriram-se pela massa carnuda. Ao mesmo tempo, uma boca grande abriu-se abaixo deles, babando sangue escuro e viscoso. Quem é você? A maldição falou com uma voz arrepiante e um tom sinistro. Minha identidade não importa, Yuan respondeu calmamente. Mas posso lhe dizer por que estou aqui. Oh, estou aqui para me livrar de você, seu parasita nojento. Se livrar de mim. Por quê? Além de não pertencer aqui, você está se alimentando da minha amiga enquanto causa estragos lá fora. Quantos seres você devorou para se fortalecer? Você quer dizer, a hospedeira. Isso foi algo que ela trouxe sobre si mesma. Do que diabos você está falando? Yuan perguntou com uma carranca. Se ela não tivesse me devorado. Se ela apenas tivesse me permitido nascer corretamente. A maldição rosnou com ódio em sua voz, deixando Yuan atordoado em silêncio. Capítulo 2374. Espere. Espere um segundo. Yuan teve que olhar 2 vezes após ouvir a declaração inesperada da maldição, o que o deixou confuso para caramba, já que a maldição fez parecer que era um bebê que foi consumido antes de poder nascer. Ela te devorou? Antes de você nascer? Você não é uma maldição? Se não, que nome do céu você é?
Yuan perguntou. Eu sou uma maldição agora, já que eu a amaldiçoei. Logo antes da minha morte, disse a maldição. Mas antes de eu me tornar uma, e antes que ela me consumisse, eu estava no processo de nascer. Se eu tivesse nascido, eu teria me tornado um eterno. Os olhos de Yuan se arregalaram de choque e descrença após aprender a verdadeira identidade da maldição, que a governante suprema Dena tinha realmente consumido um eterno antes que ele pudesse nascer. Isso explicava porque a governante suprema Dena era capaz de recriar essência eterna sem ser uma eterna, e porque Yuan sentia familiaridade com a aura da maldição. No entanto, eu não permitirei que eu morra tão facilmente. A maldição continuou. Eu vou consumir cada ser vivo neste mundo e renascer. A maldição encarou Yuan e disse, eu posso sentir essência eterna emitida de você. Ajude-me, e eu concederei a você qualquer desejo. Yuan estreitou os olhos para a maldição. Ela acha que sou um eterno porque posso usar essência eterna? De repente, uma ideia veio a Yuan. Em vez de tentar destruir a maldição enquanto ela ainda estava dentro da governante suprema Dena, arriscando a vida dela no processo, Yuan percebeu que havia outra opção. Era um método que garantiria a segurança dela, mas seria incrivelmente imprudente para ele. Claro, eu vou te ajudar, mas não preciso de nada de você. Afinal, ambos somos eternos. É justo ajudar um colega camarada. Yuan falou com um sorriso no rosto. Os olhos na massa de carne abriram um sorriso em forma de crescente, claramente muito feliz ao ouvir que Yuan estava disposto a ajudá-la. No entanto, precisarei que você faça algo primeiro para que eu possa ajudá-lo. O que é? Yuan estendeu o braço em direção a ela e disse, saia da sua hospedeira atual e use-me como um receptáculo em vez disso. O quê? A maldição olhou para ele com olhos arregalados, incapaz de compreender por que Yuan faria tal sugestão. Ouça com atenção. Quão perto você está de completar seu renascimento agora? Yuan perguntou. A maldição ficou em silêncio por um momento antes de responder, estou cerca de 30%. Concluída. Yuan balançou a cabeça e soltou um suspiro de pena. E quanto tempo você tem feito isso? Dezenas de bilhões de anos? Nesse ritmo, não só levará uma eternidade para terminar, mas duvido que você consiga até mesmo renascer. O quê? Por que você está surpresa? Yuan riu. O que você acha que é o mais importante para os eternos? Essência eterna. Yuan respondeu antes que a maldição pudesse responder. Mesmo que você consumisse todos os seres vivos neste mundo, você não teria a essência eterna necessária para renascer. No entanto, se você entrar em meu corpo e me usar como hospedeiro, serei capaz de reunir e alimentar você com essência eterna. A maldição exclamou com entusiasmo após ouvir a explicação lógica de Yuan. Você é incrível. Muito bem, eu entrarei em seu corpo. Agora. No momento seguinte, Yuan sentiu a maldição começar a transferir-se do corpo da governante suprema Dena para o seu próprio. O processo levou apenas alguns minutos, mas para Yuan, parecia que dias tinham se passado. Durante todo o calvário, ele teve que suportar uma dor imensa e ardente que parecia que alguém estava injetando lava em suas veias. Invadiu seu corpo. Criou raízes dentro do seu dantian. Seu corpo é um pouco menor, mas é muito mais confortável. A maldição comentou logo após entrar em seu dantian. O que é isso? Ela também estava intrigada pela árvore espiritual próxima. No momento seguinte, a árvore espiritual sentiu? A árvore espiritual emerge temporariamente da hibernação. A árvore espiritual começou a absorver? O que está acontecendo? A maldição gritou alto quando as raízes da árvore espiritual a atacaram de repente e começaram a drenar sua energia. Yuan ficou agradavelmente surpreso ao ver a árvore espiritual acordando para absorver a maldição mesmo sem precisar que ele fizesse nada. Ele tinha planejado inicialmente absorver a maldição ele mesmo, mas se a árvore espiritual ia fazer todo o trabalho, ele estava bem com isso também. Você mentiu. Para mim. A maldição começou imediatamente a lutar, dominando lentamente a árvore espiritual. Vendo isso, Yuan decidiu intervir e começou a atacar a maldição com essência eterna. Por quê? Por que você está me atacando? Eu pensei que éramos camaradas. A maldição gritou. Camaradas. Yuan zombou. Embora você e eu não tenhamos inimizade, eu não sou um eterno. O quê? Então como você pode usar essência eterna? Você não precisa desse conhecimento, já que você também se transformará em minha essência eterna em breve. Não, eu amaldiçoo você. Boa sorte com isso. Yuan riu alto enquanto continuava a enfraquecer a maldição e a refinar em sua própria essência eterna ao mesmo tempo. No entanto, o processo levou muito mais tempo do que Yuan havia previsto. A maldição, embora fraca e apenas 30% concluída, ainda tinha dezenas de bilhões de anos com energia imensa por consumir incontáveis demônios. 1 ano, 5 anos, 20 anos. Yuan levou quase 30 anos para terminar de refinar a maldição. Eu retornarei, um dia. A maldição murmurou suas últimas palavras antes de ser completamente absorvida por Yuan. A árvore espiritual retornou à hibernação. A árvore espiritual entrou em hibernação profunda. Você refinou um eterno incompleto. Sua essência eterna melhorou significativamente. Você aprendeu a habilidade de criação de maldição. Após examinar sua condição, Yuan descobriu que sua essência eterna havia se fortalecido em pelo menos o triplo após consumir a maldição. Foi um ganho imenso, considerando o pouco esforço que lhe custou. Então é assim que é consumir um eterno, hein? Pensar que eu cresceria tanto com um eterno que nem estava totalmente nascido. Yuan começou a se perguntar o quanto mais forte ele ficaria se refinasse um eterno completo. Após terminar, Yuan abriu lentamente os olhos. Imediatamente ele foi recebido por um par de lindos olhos carmesim, brilhando como 2 joias de rubi a poucos centímetros de seu rosto. Ei, Dena, como você está se sentindo? Yuan perguntou a ela com um sorriso calmo no rosto. A governante suprema Dena havia despertado, e ela estava agachada diretamente na frente dele, seus olhos carmesim fixos em Yuan como se ela estivesse examinando-o. Tian Shenil? Ela murmurou em voz baixa, soando como se estivesse duvidando de seus próprios olhos. Eu era Tian Shenil, mas isso foi há muito tempo. Agora sou simplesmente Yuan.
A governante suprema Dena sentiu e então disse, foi você quem me acordou daquele pesadelo eterno? O que você acha? Quem mais além de mim está aqui? Um sorriso caloroso surgiu nos lábios da governante suprema Dena, fazendo com que sua beleza já etérea brilhasse ainda mais radiantemente. Tenho muitas perguntas para você, Yuan disse. Eu também, disse Dena. Mas você pode fazer suas perguntas primeiro. Yuan assentiu e começou a perguntar sobre o Eterno. Você consumiu um Eterno antes de ele nascer? Como isso funciona? E por que você fez isso? A governante suprema Dena ponderou sua resposta por um momento antes de falar, isso mesmo. Senti uma energia familiar aparecendo em algum lugar no vazio, então fui investigar pensando que era você. Mas quando cheguei, acabou sendo algo completamente diferente. Era algum tipo de cristal, e emitia uma energia que eu não conseguia compreender, então eu a comi. Você a comeu simplesmente assim? Você já considerou as consequências? Yuan perguntou, embora não tivesse direito de dar lição de moral a alguém sobre seus hábitos alimentares. Ela deu de ombros calmamente antes de continuar. Pensei que seria capaz de adquirir esse poder após consumi-lo, mas infelizmente, embora eu tenha sido capaz de compreendê-lo até certo ponto, fui incapaz de manejá-lo. Mas você foi capaz de replicá-lo. Como você fez isso? A governante suprema Dena levantou uma sobrancelha e perguntou, do que você está falando? Você não se lembra? Eu lutei com seus clones não faz muito tempo, e eles foram capazes de manejar uma energia semelhante à essência eterna. A governante suprema Dena então disse, minhas memórias ainda estão um pouco embaçadas, já que acabei de acordar. Bem, o que você lembra? Que eu consumi o cristal e voltei para casa. Mas qualquer coisa depois disso é uma névoa. É mesmo? Yuan murmurou. É a minha vez de fazer algumas perguntas, a governante suprema Dena disse então. Onde estamos? Ela perguntou então. Quando você acordou? Yuan perguntou. Logo após você remover aquela coisa dentro de mim. E você não se deu ao trabalho de sair nenhuma vez? Não, eu não queria sair do seu lado. Ela respondeu calmamente, deixando-o sem palavras. Capítulo 2375. Você não queria me deixar sozinho? O que sou eu, uma criança que não pode ser deixada sozinha? Yuan balançou a cabeça diante do raciocínio dela, mas um sorriso surgiu em seu rosto. A propósito, estamos dentro do Vale Carmesim Privado. O Vale Final, aliás. É mesmo? Disse a governante suprema Dena, aparentemente não surpresa com a localização deles. Você não está surpresa? Você se lembra de ter sido exilada? Yuan perguntou com uma sobrancelha levantada. Ela balançou a cabeça. Acho que lembro vagamente de algo assim. Não que importe. Posso deixar este lugar sempre que quiser, de qualquer maneira. Porque você recebeu o título de governante suprema, certo? Agora que penso nisso, você pode ser a primeira governante suprema a ser exilada para o Vale Carmesim Privado, Yuan observou. Provavelmente, ela respondeu calmamente com um olhar indiferente em seu rosto, quase como se não pudesse se importar menos com tal conquista. Agora, voltando às minhas perguntas. Por que você retornou a este mundo? A expressão da governante suprema Dena tornou-se séria de repente enquanto seus olhos carmesim encaravam diretamente os dele. Yuan suspirou antes de responder, para ser sincero, não era minha intenção. Acabei aqui por acidente. Então você não tem nenhum negócio com o nosso mundo, ou nosso povo? Ela continuou a perguntar, buscando claramente segurança. Não se preocupe, eu já prometi não interferir com as pessoas deste mundo, contanto que vocês não invadam meu mundo novamente. A governante suprema Dena assentiu e disse, enquanto eu estiver aqui, tal coisa nunca mais ocorrerá. Você quer dizer enquanto você for a governante suprema? Infelizmente, já que você foi exilada por algum motivo, temos uma nova governante suprema, Yuan suspirou. E daí que eu tenha sido exilada e substituída? Posso simplesmente recuperar minha posição me livrando da atual governante suprema. Apesar de sua voz calma e rosto fofo, ela está dizendo coisas terrivelmente terríveis. Yuan suspirou internamente. No entanto, ele já estava acostumado com a personalidade dela, então não foi muito surpreendente. Se você fizer isso, você se tornará uma governante tirânica. Você se lembra do que aconteceu com o último que tentou governar com autoridade absoluta? Yuan disse um momento depois. Então o que devo fazer? Ela perguntou a ele. Antes mesmo de considerarmos qualquer coisa, precisamos descobrir a razão por trás do seu exílio. Achei que era porque você tinha se transformado em uma abandonada no início por causa do que me disseram, mas claramente não é o caso. Uma abandonada? Ridículo, ela zombou silenciosamente em desdém de quem quer que tenha inventado tal mentira ousada. Honestamente, eu não os culparia se pensassem que você tinha se transformado em uma abandonada. Afinal, você estava sendo controlada por aquela maldição. A governante suprema Dena ficou em silêncio, pois não tinha desculpas para isso. De qualquer forma, você está pronta para deixar este lugar? Yuan perguntou então. A governante suprema Dena levantou-se e respondeu sim. Yuan também saiu do chão e fez um rápido alongamento. No momento seguinte, a governante suprema Dena retirou seu domínio pessoal, enviando-os de volta ao mundo exterior. Quando retornaram ao Vale Final, Yuan ficou atordoado com a paisagem estéril que se estendia diante dele. O mar carmesim tinha desaparecido, mas já tinha consumido toda a vida que ali existia. A governante suprema Dena encarou silenciosamente a terra estéril por um momento antes de perguntar calmamente, sou responsável por isso? Yuan não tentou dourar a pílula em sua resposta. Mesmo que não tenha sido por sua própria vontade, você é tecnicamente responsável. Após outro momento de silêncio, a governante suprema Dena ergueu a palma da mão sobre a terra sem vida e deixou que uma única gota de seu sangue, agora carmesim, caísse no chão. No instante seguinte, uma ondulação poderosa espalhou-se para fora, restaurando a força vital perdida da terra e dando-lhe nova vitalidade. A terra, que tinha permanecido morta por bilhões de anos, voltou à vida subitamente à medida que grama carmesim e árvores de formas estranhas começaram a crescer rapidamente. Para onde você quer ir? A governante suprema Dena perguntou após dedicar um momento para admirar seu próprio trabalho. O oitavo vale. Tenho algumas pessoas esperando por mim lá. Sem mais uma palavra, a governante suprema Dena segurou a mão de Yuan e deu um passo à frente. No instante seguinte, Yuan foi puxado para uma dimensão diferente. Manipulação do vazio.
Ele reconheceu imediatamente o poder que ela tinha usado, e era vários níveis mais avançado que o seu. Em meros momentos, eles chegaram à fronteira entre o 8º e o 9º vale, algo que tinha levado Yuan vários anos para atravessar antes. Vendo quão conveniente a manipulação do vazio era, Yuan decidiu dominá-la o mais rápido possível. Enquanto isso, Lev, que estava escondido não muito longe, sentiu subitamente a presença de Yuan retornar. Essa presença, ele voltou. Percebendo a quem a presença pertencia, Lev saiu apressadamente de seu esconderijo, incapaz de esconder sua empolgação. No entanto, sua empolgação rapidamente se transformou em choque e terror quando ele notou a bela jovem parada ao lado de Yuan. Ela possuía uma figura esguia e modesta, sua cabeça quase alcançando o peito de Yuan, e ela parecia ter alcançado a idade adulta apenas recentemente. Sua pele pálida, longos cabelos carmesim e olhos carmesim afiados tornavam sua aparência impressionante e inquietante. No entanto, a coisa mais assustadora sobre ela era a aura aterrorizante que ela emitia, que não podia ser escondida, nem que ela estivesse tentando escondê-la em primeiro lugar. GG Governante Suprema Dena? Lev gritou alto, sem ousar acreditar em seus olhos. Quando ele a viu, ele se virou subconscientemente e começou a fugir, mesmo que Yuan também estivesse com ela. Para onde você acha que está indo? Yuan ativou imediatamente a zona de selamento demoníaco para impedir Lev de fugir sem número feri-lo. Por favor, poupe minha vida. Lev chorou enquanto lágrimas fluíam literalmente de seus olhos. Acalme-se. Ninguém está tentando tirar sua vida miserável. Yuan suspirou alto, mas Lev continuou implorando por sua vida como se não pudesse ouvir Yuan. Quem é esse esquisitão? A governante suprema Dena questionou Yuan sobre seu relacionamento com este indivíduo estranho. Um amigo que fiz ao longo do caminho para encontrá-la. Ele respondeu com um sorriso fraco. Capítulo 2376. Quando Lev se recusou a se acalmar mesmo depois que seus movimentos foram restringidos pela zona de selamento de demônios, Yuan percebeu que não tinha escolha a não ser tomar medidas mais drásticas. Sem hesitação, ele convocou as espadas do tormento eterno e empalou Lev com uma única lâmina, desencadeando uma agonia intensa sobre ele como uma terapia de choque brutal. Ah, estou morrendo! Lev gritou depois de experimentar dor física pela primeira vez. No entanto, à medida que a agonia persistia e ele percebia que não estava realmente morrendo, ele lentamente se virou para Yuan e implorou, por favor. Yuan desativou as técnicas e perguntou, você finalmente se acalmou um pouco? Lev assentiu, mas quando seu olhar notou o Supremo Governante Dena novamente, seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Eu sinto muito. Não sei o que está acontecendo com meu corpo. Ele não está me ouvindo. Lev disse enquanto lutava para se impedir de fugir novamente. Yuan olhou para o Supremo Governante Dena e suspirou. Esqueci completamente que sua presença pode aterrorizar os outros. Você pode fazer algo a respeito como antes? Que incômodo, ela murmurou antes de suprimir sua presença. No entanto, mesmo depois que o Supremo Governante Dena suprimiu toda a sua presença, a aura emitida naturalmente por sua alma não pôde ser completamente ocultada, sem mencionar seu olhar naturalmente frio. Embora não sentisse mais a vontade avassaladora de fugir, o corpo de Lev continuou a tremer levemente. Você vai se acostumar com isso, Yuan disse a ele. Lev assentiu e curvou-se rapidamente para o Supremo Governante Dena. Peço desculpas pela minha reação anterior. Foi desrespeitoso da minha parte. Este súdito humilde saúda o Supremo Governante. O Supremo Governante Dena permaneceu em silêncio, nem mesmo se dando ao trabalho de reconhecer sua saudação. Lev não se importou nem um pouco. Sinceramente, no reino demoníaco, os supremos governantes estavam acima de todos, e raramente poupavam um olhar sequer para aqueles abaixo deles. Para ela simplesmente olhar em sua direção sem se desviar já era uma honra imensa. Claro, Yuan também sabia disso, então ele não mencionou. Lev, onde está daqui? Yuan perguntou um momento depois. Ele partiu logo depois que não pôde mais vê-lo, dizendo que seria apenas uma perda de tempo esperar pelo seu retorno. Lev suspirou. Bem, não posso culpá-lo por isso, Yuan disse com uma leve risada. Então por que você ficou? Lev coçou a nuca sem jeito. Para ser franco com você, eu teria partido se pudesse. Mas como eu cultivo, não há como eu voltar sozinho. Então minhas únicas opções eram esperar pelo seu retorno, ou esperar que a morte viesse me buscar aqui. Desculpe. Yuan não pôde deixar de ter pena de Lev. Você não tem motivos para pedir desculpas. Eu fui quem decidiu segui-lo até aqui sabendo muito bem que provavelmente nunca voltaria vivo. Yuan então disse ao Supremo Governante Dena, ele vai deixar o Vale Carmesim privado conosco. Em resposta, ela deu um simples aceno de cabeça. No momento seguinte, sem aviso, o Supremo Governante Dena rasgou casualmente o espaço diante dela com um único movimento de seu braço e deu um passo à frente, puxando Yuan com ela. Lev foi arrastado junto também, embora de forma muito menos elegante, carregado por sua energia espiritual como um pedaço de bagagem. Alguns momentos depois, eles emergiram do vazio. Enquanto o Supremo Governante Dena e Yuan aterrissavam graciosamente, Lev caiu de cara no chão. Enquanto ele voltava a se colocar de pé e examinava seus arredores, seus olhos se arregalaram em choque ao perceber que já estavam no primeiro vale. Isto é, o primeiro vale? A única razão pela qual ele percebeu isso tão rapidamente foi por causa da visão diante dele. Uma barreira maciça semi-transparente que se estendia pelo horizonte, cercando todo o Vale Carmesim privado e mantendo os exilados aprisionados dentro. A barreira existia há mais tempo do que qualquer um poderia se lembrar. Alguns até acreditavam que ela havia sido formada pela própria natureza quando o mundo foi criado pela primeira vez. Todo demônio já exilado para o Vale Carmesim privado tentou rompê-la pelo menos uma vez, mas não importa quanto tempo passasse. A barreira permanecia intocada e sem cicatrizes.
Por causa disso, ela passou a ser conhecida como a Parede Invencível. Vendo a barreira, Lev não pôde deixar de se lembrar das inúmeras vezes que tentou, e falhou rompê-la. A Parede Invencível não era apenas indestrutível. Ela até impedia aqueles capazes de usar manipulação do vazio de passar por ela. Era, sem dúvida, a barreira perfeita. Então, como você vai nos tirar daqui? Yuan perguntou enquanto encarava a barreira. Duvido que serei capaz de quebrá-la mesmo com minha força total. O Supremo Governante Dena respondeu calmamente. Apenas aqueles que receberam o título de Supremo Governante têm permissão para controlar a barreira. Vai funcionar mesmo se você não for mais o Supremo Governante? Não é apenas um título, você sabe, ela disse. Embora qualquer um possa afirmar ser um, apenas aqueles que passaram pelo ritual e experimentaram o processo são considerados um verdadeiro Supremo Governante. Durante esse ritual, recebemos a autoridade para governar este mundo através de nossas almas. Uma dessas autoridades é o controle sobre a Parede Invencível. A única maneira dessa autoridade ser removida é através do mesmo ritual, ou da morte verdadeira. E como ainda posso sentir essa autoridade dentro de mim, não deve haver problema. É mesmo? Nesse caso, deixarei isso com você. O Supremo Governante Dena assentiu antes de desviar seu olhar para a Parede Invencível. De repente, a palavra autoridade manifestou-se em sua testa, emitindo um brilho carmesim suave, porém profundo. Ela então tocou suavemente a superfície da Parede Invencível. No instante seguinte, como se obedecendo ao seu comando, a barreira se abriu, criando uma abertura grande o suficiente para 3 pessoas passarem. Sem dizer uma palavra, o Supremo Governante Dena atravessou a barreira calmamente e então se virou para olhar para trás. Yuan a seguiu sem hesitação. Lev, no entanto, permaneceu congelado por um breve momento, como se precisasse confirmar que não estava sonhando antes de finalmente dar um passo à frente. Capítulo 2377. Depois de deixar o Vale Carmesim privado, o Supremo Governante Dena olhou para Yuan e perguntou, e agora? Antes de decidirmos o que queremos fazer, preciso saber o que você planeja fazer agora, Lev. Yuan virou-se para enfrentar Lev, que estava parado com um olhar abobalhado no rosto, quase como se ainda estivesse tendo dificuldade em acreditar que estava fora do Vale Carmesim privado. No entanto, ele rapidamente se recuperou e disse, embora eu seja grato a você por me ajudar a deixar o Vale Carmesim privado, isso não mudará o fato de que ainda sou um exilado, e que minha alma ainda está marcada como tal, mas isso não me impedirá de vingar minha família. Yuan então perguntou ao Supremo Governante Dena, você pode fazer algo a respeito da marca com sua autoridade? Ela assentiu calmamente e apontou um dedo para Lev. Lev engoliu em seco nervosamente, imaginando o que ela faria com ele. O símbolo de autoridade apareceu na testa do Supremo Governante Dena novamente e no segundo seguinte, um único fio de seu cabelo carmesim disparou de repente em direção à testa de Lev, penetrando sua pele como se fosse papel molhado e atingindo sua alma. Está feito, ela disse calmamente enquanto recuperava seu cabelo. O quê? Lev tinha um olhar em branco no rosto, como se nem percebesse o que ela havia feito com ele. Na verdade, aconteceu tão rápido que ele nem conseguiu reagir. Parabéns, Lev. Você não é mais um exilado, Yuan disse com um sorriso fraco. Antes que Lev pudesse responder, Yuan continuou, não vou dizer como viver sua vida, mas não recomendo dedicá-la inteiramente à vingança. Já vivi dessa maneira antes, e isso não leva a lugar nenhum bom. Lev abaixou a cabeça para encarar o chão por um momento antes de responder em voz baixa então, o que mais eu deveria fazer? Sobrevivi ao Vale Carmesim privado por tanto tempo por causa do meu desejo de vingar minha família. No entanto, agora que penso nisso, com tanto tempo que passou, duvido que serei capaz de encontrar a pessoa que os matou, se é que ela ainda está viva. Yuan então falou, se você não sabe o que quer fazer, por que não continua nos seguindo por enquanto e pensa bem nisso? Talvez você possa encontrar um novo propósito de vida. Dito isto, não posso garantir sua segurança. Lev não precisou gastar muito tempo ponderando sobre a oferta de Yuan e rapidamente assentiu. Se você não se importa em me ter, seria uma honra continuar ao seu lado. Agora então, Yuan olhou para o Supremo Governante Dena e disse, vamos descobrir por que você foi exilada primeiro antes de decidirmos qualquer coisa. Como vamos fazer isso? Podemos perguntar por aí? Por favor, não faça isso. Lev interrompeu de repente. Você esqueceu? Somos proibidos de mencionar o nome dela fora do Vale Carmesim privado, ele lembrou a Yuan. E daí? Não é como se tais regras nunca tivessem sido quebradas antes. No entanto, em vez de Lev, o Supremo Governante Dena falou, não, ele está certo. Se o atual Supremo Governante proibiu que meu nome fosse mencionado, qualquer um que o pronuncie, mesmo que ninguém esteja ouvindo, será atingido pela ira do Deus Demônio. Yuan ergueu uma sobrancelha com essa informação, imaginando se essa ira do Deus Demônio era semelhante à tribulação celestial em seu mundo, onde aqueles que desafiam as leis celestiais serão punidos. Esta é a primeira vez que ouço falar de tal coisa, ele comentou. O quê? Como isso é possível? Lev encarou Yuan com descrença. A ira do Deus Demônio é senso comum básico. Até um recém-nascido sabe sobre isso. Ah, certo. Yuan olhou para ele e sorriu. Como você continuará viajando conosco a partir de agora, provavelmente devo colocá-lo a par de algumas coisas. Primeiramente, eu não sou deste mundo. Os olhos de Lev se arregalaram enquanto ele tentava compreender as palavras de Yuan. No entanto, Yuan não havia terminado e continuou a bombardear Lev com mais revelações chocantes. Não apenas não pertenço a este mundo, mas também não sou um demônio. Na verdade, sou humano. É por isso que há muitas coisas sobre este mundo que não sei, Yuan revelou. Embora eu tenha visitado este lugar antes, faz tanto tempo que a maior parte do meu conhecimento provavelmente não é mais confiável. Após vários momentos de silêncio, Lev finalmente falou em um tom nervoso. Eu sabia que você era estranho, mas pensar que você é realmente do mundo de inúmeras lendas. O divino céu. Ele continuou, li em alguns livros de história antigos que os abandonados costumavam ser enviados para lá para economizar recursos e espaço, mas por algum motivo, essa prática parou. Ai,
O Supremo Governante Dena limpou a garganta ruidosamente de repente antes de falar. Isso não está correto. Nós não enviamos os abandonados para o divino céu. Na época, nem sabíamos de sua existência. Acreditávamos apenas que estávamos enviando os abandonados para algum lugar no vazio sem limites. Não foi até que um certo indivíduo apareceu em nosso mundo e começou a causar estragos que percebemos a verdade e as consequências de nossas ações descuidadas. Ela continuou com um suspiro suave, seus olhos carmesim encarando Yuan diretamente com um olhar um tanto desculpador. É mesmo, eu nasci depois desse período, então não tinha ideia. Se você não é do nosso mundo, então o que estava fazendo dentro do Vale Carmesim privado? De fato, como diabos você conseguiu entrar? Levi virou-se para olhar para Yuan e perguntou. Yuan deu de ombros e disse, eu vim aqui por acidente. Sério? Então você tem uma sorte incrível que o Supremo Governante. Levi selou abruptamente sua boca com as mãos quando percebeu que quase cometeu uma ofensa séria e invocou a ira do Deus Demônio. Essa foi por pouco. Quase pronunciei algo que não deveria. Yuan ergueu uma sobrancelha com sua reação. Então, após um momento de silêncio, ele disse, Levi, afaste-se de mim. Você também, Dena. O que você está tentando fazer? Levi perguntou com um rosto intrigado. Ele sorriu e respondeu calmamente, quero ver por mim mesmo a proeza da ira do Deus Demônio e se ela é realmente ameaçadora ou não. Você quer invocar propositalmente a ira do Deus Demônio? Você ficou louco? Levi gritou alto. Então, sem hesitação, ele se distanciou de Yuan, movendo-se tão para longe que se tornou um minúsculo ponto preto à distância. Você realmente vai fazer isso? O Supremo Governante Dena perguntou. Embora suas palavras parecessem preocupadas, seu rosto permaneceu completamente calmo. A ira do Deus Demônio é inimaginavelmente poderosa e, dependendo da gravidade do seu crime, pode até exterminar um verdadeiro Deus, ela explicou. Yuan assentiu, eu ficarei bem. Sem outra palavra, o Supremo Governante Dena se distanciou de Yuan. No entanto, ao contrário de Levi, ela recuou apenas alguns metros e permaneceu muito à vista. Yuan respirou fundo antes de murmurar em voz baixa, Supremo Governante Dena. Ele imediatamente se preparou para enfrentar a ira do Deus Demônio depois de pronunciar o nome dela. No entanto, nada aconteceu mesmo alguns segundos depois, levando Yuan a tentar novamente, desta vez mais alto. Supremo Governante Dena, ele falou em um tom normal. Quando nada aconteceu novamente, ele gritou alto, Supremo Governante Dena. No entanto, mesmo depois de esperar por muitos momentos, a ira do Deus Demônio nunca ocorreu. Que porra é essa? Yuan amaldiçoou alto antes de se virar para olhar para Levi. Você tem certeza de que é proibido dizer o nome dela? A cabeça de Levi apareceu de trás de uma árvore enquanto ele respondia, claro. Lembro-me muito claramente quando o Supremo Governante anunciou publicamente, assim como as centenas de ira do Deus Demônio que se seguiram. Então por que não está vindo atrás de mim? É porque não pertenço a este mundo, então suas regras não se aplicam a mim? Ele se perguntou em voz alta. Sério? Levi murmurou em uma voz abobalhada, sentindo de repente uma vontade de testar isso ele mesmo. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, o Supremo Governante Dena o venceu, falando em uma voz calma, Supremo Governante Dena. No momento seguinte, Yuan sentiu uma mudança repentina na atmosfera ao redor, enviando um leve arrepio pelo seu corpo. Essa sensação. Ele subconscientemente levantou a cabeça para olhar para o céu e, com certeza, houve uma reação acima. As nuvens escureceram e se torceram em um vórtice giratório que se assemelhava ao olho de um furacão. Então, do próprio centro daquele olho, um feixe carmesim maciço desceu repentinamente. Sem surpresa, seu alvo era o Supremo Governante Dena. O feixe era tão maciço que Yuan teve que recuar para evitar ser pego nele. E no momento em que ele saiu de seu alcance, o feixe atingiu o Supremo Governante Dena sem piedade, engolindo completamente sua figura em sua luz carmesim maciça. A ira do Deus Demônio durou apenas um pouco mais de um segundo, mas naquele breve momento, ela esculpiu uma cratera maciça no chão, tão profunda que suas profundezas foram engolidas na escuridão total. Enquanto isso, o Supremo Governante Dena não estava em lugar nenhum, como se ela tivesse sido completamente vaporizada pelo ataque. Capítulo 2378. Meu Deus! Não me diga que ela morreu. Levi aproximou-se do buraco após testemunhar a fúria do Deus Demônio atingir a Regente Suprema Dena com proeza suficiente para obliterar completamente um Deus verdadeiro com facilidade. No entanto, Yuan permaneceu calmo enquanto olhava para o buraco negro como breu e perguntava, ei, você está ferida? Poucos momentos depois, Yuan e Levi observaram enquanto uma esfera carmesim subia lentamente da cratera. Era a Regente Suprema Dena, com toda a sua figura escondida sob seu cabelo carmesim, que se envolvia firmemente ao redor de seu corpo como uma barreira protetora. Assim que ela pousou, o cabelo retraiu-se lentamente, revelando que ela estava completamente ilesa. O que você acha? A Regente Suprema Dena perguntou a Yuan, agindo como se nada de extraordinário tivesse acabado de ocorrer. Yuan ponderou por um momento antes de responder, é um pouco mais poderoso do que eu esperava. Não só isso, mas pude sentir um toque de essência eterna dentro desse ataque agora há pouco. Essência eterna. A Regente Suprema Dena ergueu uma sobrancelha. O que é essência eterna? Sinto como se já tivesse ouvido isso antes, ela perguntou de repente. O quê? Yuan encarou-a com os olhos arregalados. Você não sabe? Ele imaginou que com sua proeza e experiência, ela já estaria ciente dos Eternos e de seu poder. Esse poder que você sentiu do cristal que consumiu. Isso é essência eterna. Ele deu uma breve explicação. Ele então emitiu um pouco de essência eterna apenas para deixá-la ver novamente. Isto é essência eterna. A Regente Suprema Dena contemplou a aura única emanando dele, seus olhos carmesim tremeluzindo com intriga e excitação, parecendo hipnotizada. Como você adquiriu esse poder? Ela perguntou rapidamente. Ela consumiu o cristal sem saber sua identidade porque queria adquirir seu poder, mas isso saiu pela culatra. Como? É uma longa história, então vamos deixar para depois. Por quê? Nós temos tempo, ela disse. Levi interrompeu de repente. Nós provavelmente deveríamos sair daqui o mais rápido possível. Não só escapamos do Vale Carmesim privado, como até invocamos a fúria do Deus Demônio. Levi tem razão. Vamos embora antes de nos metermos em problemas desnecessários.
Sem dizer mais nada, Yuan escolheu uma direção aleatória e começou a voar para longe. Levi seguiu imediatamente, com a Regente Suprema Dena sendo a última a partir. Enquanto isso, em algum lugar no reino demoníaco, o mensageiro aproximou-se de uma figura totalmente encapuzada e disse: Regente Suprema, temos uma situação. Fale. Acabamos de receber relatos de que aquele que habitava o vale final do Vale Carmesim Privado desapareceu. Alguém também invocou a fúria do Deus Demônio logo fora da muralha invencível. A Regente Suprema virou-se para enfrentar o mensageiro e perguntou: Você está me dizendo que Dena deixou o Vale Carmesim Privado e invocou a fúria do Deus Demônio logo em seguida? Não temos certeza se ela realmente deixou o Vale Carmesim Privado, mas nunca podemos ser cautelosos demais. É daquele monstro que estamos falando, afinal. Dena passou dezenas de bilhões de anos dentro do Vale Final sem sair daquela área. Por que ela deixaria repentinamente o Vale Carmesim Privado agora? Investigue isso imediatamente, ordenou a Regente Suprema. Já enviei algumas pessoas para investigar a fúria do Deus Demônio. Quanto à situação dentro do Vale Carmesim Privado, isso levará um pouco mais de tempo. O que devemos fazer se ficar provado que ela realmente deixou o Vale Carmesim Privado? A Regente Suprema permaneceu em silêncio por um minuto inteiro antes de responder. Se permitirmos que um monstro como ela vegue pelo nosso mundo, quem sabe quanto tempo mais ele durará. Não se preocupe, se chegar a esse ponto eu mesmo lidarei com Dena. Sim, Regente Suprema. Pouco depois que Yuan e seu grupo partiram, vários deuses verdadeiros chegaram ao local deles para investigar a causa da fúria do Deus Demônio. Não posso acreditar que enviaram 5 deuses verdadeiros para investigar uma mera fúria do Deus Demônio. Um deles comentou ao chegar: Que desperdício de tempo. Quem quer que a tenha invocado definitivamente já está morto, disse outro. Nunca vi uma fúria do Deus Demônio causar tanta destruição antes. Quem quer que a tenha invocado deve ter sido muito poderoso ou ter feito algo inimaginavelmente maligno. Provavelmente o último. Apenas um Deus absoluto seria poderoso o suficiente para invocar uma reação tão forte, mas nenhum deles seria tolo o suficiente para ofender o Deus Demônio. Os deuses verdadeiros mal investigaram a cena antes de partir para relatar que nada estava fora do comum. Ao mesmo tempo, Yuan e seu grupo chegaram a um novo local. Onde estamos? Yuan perguntou, seu olhar fixo na paisagem sinistra diante dele. Levi respondeu com uma voz contida: O Vale Carmesim Privado é delimitado por 4 regiões perigosas. O Deserto da Morte ao sul, a Floresta da Armadilha ao norte, o Mar da Morte a oeste e a Ravina da Morte, que é onde estamos agora. A Ravina da Morte, hein? Eu já ouvi falar dela, Yuan comentou enquanto as memórias de Tian Shenil ressurgiam em sua mente. Embora nunca tivesse visitado pessoalmente a Ravina da Morte antes, ele estava familiarizado com sua reputação infame. Uma terra perigosa onde seres espirituais poderosos semelhantes a fantasmas vagavam livremente. Essas entidades fantasmagóricas eram conhecidas como espectros do submundo. Eles não apenas possuíam aparências espectrais, mas também eram imunes a ataques físicos, tornando os oponentes problemáticos para demônios, que dependiam principalmente de seu próprio sangue como armas. Não ajudava que técnicas espirituais fossem extremamente raras no reino demoníaco. Embora os demônios ainda pudessem usar sua força da alma para atacar, eles só podiam liberá-la para fora de uma maneira grosseira, como gastar energia espiritual sem nenhuma técnica por trás. Era incrivelmente ineficiente e carente de poder. Você acha que é possível apenas usar a manipulação do vazio e pular todo este lugar? Este lugar é indiscutivelmente ainda mais perigoso do que o próprio Vale Carmesim Privado. Levi sugeriu em voz alta enquanto olhava para Yuan, enquanto seus olhos lançavam olhares para a Regente Suprema Dena, não ousando perguntar a ela de fato. A Regente Suprema Dena disse então: usar a manipulação do vazio é cansativo demais. Embora ela não tenha rejeitado a ideia abertamente, era basicamente a mesma coisa, mesmo que você a tenha usado dentro do Vale Carmesim Privado. Levi murmurou com uma voz perplexa. Yuan sorriu e disse: ela não quer admitir, mas está um pouco cansada de ter bloqueado a fúria do Deus Demônio. Sério? Mesmo que ela pareça perfeitamente bem? É precisamente por isso que ela está exausta. Aquela fúria do Deus Demônio era poderosa o suficiente para obliterar uma dúzia de deuses verdadeiros com facilidade. Além disso, ela não está atualmente em sua força total. O quê? Levi ergueu as sobrancelhas de maneira confusa. No entanto, Yuan recusou-se a elaborar mais e disse: o que tanto preocupa você? É apenas um espírito. Lidarei com eles com facilidade. Se você diz. Levi decidiu não questionar mais e aceitou seu destino. Vamos então. Fique perto de mim. Yuan entrou na Ravina da Morte pouco depois, onde apenas um único caminho largo cortava a terra, preso entre 2 enormes cadeias de montanhas cujos picos imponentes pareciam perfurar os céus. Um silêncio sinistro enchia a Ravina da Morte, quebrado apenas pelo som ocasional de pedras rolando pelas montanhas e caindo no rio abaixo. Uma fina camada de névoa permanecia por toda a ravina, velando tudo que estivesse além de vários quilômetros de visão. Embora isso possa parecer longe, tal distância poderia ser percorrida em um instante. Enquanto viajavam, Yuan falou com a Regente Suprema Dena usando transmissão de voz. Como você está se sentindo? Bem, nós dois sabemos que isso não é verdade. Embora a Regente Suprema Dena parecesse perfeitamente bem por fora, ela estava na verdade muito enfraquecida depois de ter sua força vital e energia drenadas pela maldição por dezenas de bilhões de anos. Para piorar a situação, ela acabará de invocar a fúria do Deus Demônio, o que a forçou a gastar a pouca energia que recuperara desde que despertou. Em seu estado atual, a Regente Suprema Dena não possuía sequer 10% de sua antiga força. Estou bem, a Regente Suprema Dena repetiu após um momento de silêncio. Vendo quão teimosa ela estava sendo, Yuan disse: é mesmo? Se você está bem, então acho que não precisarei te alimentar. A Regente Suprema Dena virou-se de repente para olhá-lo com os olhos arregalados.
O que você acabou de dizer? Yuan sorriu e respondeu, eu ia te dar um pouco do meu sangue para ajudar você a se recuperar. No entanto, já que você está bem, não precisará disso. E isso é. A regente suprema Dena lembrou-se repentinamente do gosto do sangue de Yuan. Embora dezenas de bilhões de anos tivessem se passado desde a última vez que o provou, a memória permanecia tão vívida como se tivesse sido apenas ontem. Ao pensar naquele gosto celestial, a regente suprema Dena começou a babar subconscientemente. Quando Levi viu isso, ele pensou inicialmente que estava vendo coisas. No entanto, após desviar o olhar e olhar novamente alguns segundos depois, apenas para encontrar a baba ainda lá, até mesmo aumentando em quantidade, ele ficou completamente perplexo. Sangue, eu quero, a regente suprema Dena declarou de repente em voz alta. Capítulo 2379. Sangue? Você está com fome? Levi interpretou mal a demanda aleatória da regente suprema Dena e perguntou. Ao contrário dos humanos que podiam substituir completamente comida e água por energia espiritual, os demônios careciam dessa habilidade devido à sua forte dependência de técnicas baseadas em sangue. Para fortalecer ou repor seu sangue, eles precisavam consumir carne ou beber sangue. Felizmente, se eles não usassem nenhuma técnica de sangue ou buscassem fortalecer seu sangue, os demônios podiam sobreviver por muito mais tempo sem comida. No entanto, fazer isso essencialmente os aleijaria, pois seriam incapazes de crescer mais fortes ou até mesmo lutar adequadamente. Por causa dessa fraqueza, os recursos alimentares do reino demoníaco tornaram-se incrivelmente escassos após bilhões de anos de caça excessiva, levando a uma escassez generalizada. Hoje em dia, apenas nobres e demônios poderosos podiam desfrutar de carne e sangue fresco. Demônios comuns como Levi e todos os outros não tinham escolha a não ser recorrer ao canibalismo uns com os outros. O reino demoníaco tentou conter o problema suprimindo as taxas de natalidade, mas a natureza imoral dos demônios fez com que tal solução durasse pouco. Eventualmente, eles recorreram a regras mais rígidas e aplicação impiedosa para reduzir sua população. No entanto, um dia, eles descobriram que podiam enviar seu povo, ou mais especificamente, os renegados que haviam sido abandonados pelo deus demônio, para o vazio sem limites. Como resultado, as condições de vida no reino demoníaco melhoraram significativamente. É claro que isso deu origem a outro problema, mas não foi algo de que eles tomaram conhecimento até que um certo alguém apareceu em seu mundo e causou estragos. Duvido que consigamos encontrar algum dentro da Ravina da Morte, já que só existem seres espirituais aqui, continuou Levi. Ao ouvir suas palavras, a regente suprema Dena virou-se para olhá-lo. Ele não me diga. Levi engoliu em seco nervosamente, imaginando de repente se ela pretendia consumi-lo em vez disso. Embora os demônios possuíssem regeneração infinita e pudessem teoricamente se sustentar consumindo sua própria carne ou a de outros, tal coisa não era realmente possível. Como se o universo tivesse antecipado essa lacuna e a corrigido com antecedência. Por causa disso, a única maneira de um demônio se fortalecer ou satisfazer sua fome através de outro demônio era consumir o núcleo desse demônio, um ato que inevitavelmente resultaria na morte do outro demônio. Não consumo outro demônio há bilhões de anos. Por que eu iria querer consumir você? A regente suprema Dena comentou. Levi abriu a boca, mas fechou-a rapidamente sem proferir uma palavra. Ele queria dizer que ela havia consumido incontáveis demônios dentro do Vale Carmesim privado ao longo de bilhões de anos, mas decidiu não questionar isso. É claro que Levi desconhecia a situação da regente suprema Dena com a maldição. Ele queria perguntar a Yuan sobre o que aconteceu entre eles e por que o Mar Carmesim desapareceu de repente com a regente suprema Dena agindo como se ela nem fosse responsável por isso, mas decidiu não questionar. Yuan então falou, deixarei você consumir meu sangue mais tarde, assim que encontrarmos um lugar seguro para nos sentar. Sem dizer uma palavra, a regente suprema Dena liberou subitamente parte de sua aura e procedeu a socar a montanha ao lado deles, criando um buraco enorme nela. Podemos fazer isso aqui, ela disse calmamente depois. Yuan e Levi encararam-na com expressões estupefatas. Você? Por que você fez isso? Isso definitivamente alertou os espectros do submundo. Levi gritou em voz alta. Precisamos sair imediatamente antes de sermos enxameados por eles. Yuan esfregou os olhos e soltou um suspiro. Dena, você realmente precisa parar de agir antes de pensar. No momento seguinte, lamentos fantasmagóricos reverberaram por toda a ravina, enviando calafrios pela espinha de Levi. Eles estão vindo. Ele gritou em voz alta. Vamos. Sem hesitação, Yuan avançou. Levi apressou-se atrás dele, com a regente suprema Dena seguindo logo atrás, um leve biquinho ainda em seu rosto. No entanto, eles não conseguiram ir muito longe antes que uma dúzia de espectros do submundo cercasse. Esses espectros do submundo possuíam uma aparência espectral, seus corpos semi-transparentes flutuando pelo ar como figuras humanas envoltas em véus carmesim. Embora esses seres não possuíssem presença discernível, uma aura sutil ainda permanecia ao redor deles, revelando seu cultivo no pico do reino de falso Deus. Meu Deus! Há tantos deles! Levi exclamou com uma voz aterrorizada. Yuan recuperou a espada devoradora de demônios e quis tentar devorá-los. No entanto, no final, a espada devoradora de demônios só podia devorar demônios. O que você está fazendo? Espectros do submundo são imunes a ataques físicos. Levi, que pensou que Yuan queria lutar usando sua espada, explicou em voz alta. Eu sei. Só queria tentar algo. Yuan respondeu calmamente. Se eles são como as almas corrompidas no reino das sombras. Com esse pensamento em mente, Yuan liberou subitamente uma quantidade tremenda de força da alma, fazendo com que uma pressão profunda cobrisse toda a área. Isso assustou não apenas os espectros do submundo, mas até Levi. Mas ele não parou por aí e continuou a aumentar a saída. Logo, os espectros do submundo começaram rapidamente a gritar de agonia, seus lamentos estridentes ecoando por toda a ravina. Alguns segundos depois, suas figuras começaram a desaparecer, como se estivessem sendo apagadas da existência. A força da alma de Yuan atingira um nível insondável após cultivar por trilhões de anos durante o fenômeno. É claro que ele não havia recebido todos os seus benefícios, mas mesmo assim, ela havia melhorado tão drasticamente que superou o que até deuses de cultivo podiam alcançar.
Foi só isso? Eles são muito mais fracos do que eu esperava, Yuan comentou após matar todos os espectros do submundo sem nem levantar um dedo. Levi só podia encará-lo com admiração. O que diabos é você? Essa quantidade de poder da alma. Nunca senti nada tão poderoso. Ele comentou. No reino demoníaco, a força da alma era chamada de poder da alma. Até a regente suprema Dena estava olhando para ele com as sobrancelhas levemente erguidas, parecendo surpresa. Esse poder não é algo que um falso deus de primeiro nível deveria possuir, ela falou um momento depois, antes de perguntar. Como você treinou seu poder da alma? Como? Cultivei normalmente, ele respondeu calmamente. Capítulo 2380. Cultivar normalmente. O rosto de Levi contraiu-se com a resposta ridícula de Yuan. Simplesmente não havia como isso ser verdade, mas Levi não tinha evidências para provar. A regente suprema Dena perguntou de repente, quando você entrou em falso deus, quanto tempo passou dentro do caminho da iluminação? Até onde você foi? O fenômeno que se experimenta ao tentar entrar na ascensão de Deus ou falso Deus é chamado de caminho da iluminação no reino demoníaco. Yuan ponderou por um momento antes de responder, aconteceu apenas recentemente, mas por algum motivo, não consigo me lembrar exatamente até onde consegui atravessar, mas definitivamente me lembro de passar de 600 camadas. 600 camadas? Não apenas Levi, mas até a regente suprema Dena exclamou em descrença, seus rostos cheios de choque. Não quero ser rude, mas não há absolutamente nenhuma maneira de você ter rompido 600 camadas. Você deve ter se lembrado errado. Levi disse, recusando-se a acreditar na alegação de Yuan de 600 camadas, sem saber que Yuan havia na verdade passado da 1.000 camada. Não sei se ainda é verdade agora, mas fui considerada alguém que foi o mais longe no caminho da iluminação, disse a regente suprema Dena, e só consegui chegar à 300ª camada. No entanto, você de alguma forma conseguiu dobrar isso? Você não acredita em mim? Yuan ergueu as sobrancelhas. Eu não estou mentindo, no entanto. A regente suprema Dena balançou a cabeça e disse, eu acredito em você, já que esse é o único raciocínio lógico para o seu nível absurdo de poder da alma. Só posso imaginar o quanto ele ficará mais forte quando seu nível avançar e você chegar a Deus verdadeiro, já que seu poder da alma crescerá continuamente a cada nível, dependendo de quão longe você atravessou no caminho da iluminação. E uma vez que você se torne um Deus verdadeiro, você recuperará todo o poder da alma que perdeu. Yuan ergueu uma sobrancelha com essa informação. Recuperarei todo o poder da alma que cultivei durante o caminho da iluminação quando chegar a Deus verdadeiro? Ele já havia chegado a Deus de cultivo antes, mas nunca recuperou toda a sua força da alma, então isso era uma novidade para ele. A regente suprema Dena silenciou por um momento antes de responder, ou talvez fosse o reino de Deus absoluto. Eu esqueci. É provavelmente Deus absoluto, mas o mais longe que já cheguei foi Deus verdadeiro. Eu nem sabia da existência do Deus absoluto até voltar aqui, Yuan disse. Espere um segundo, Levi interrompeu de repente. O que você quer dizer com o mais longe que já chegou foi Deus verdadeiro quando você é claramente apenas um falso Deus de primeiro nível? Seu cultivo regrediu? Não, eu morri e reencarnei. Yuan explicou calmamente sua existência bizarra como se fosse algo comum. R reencarnou. O queixo de Levi caiu. O conceito de reencarnação também existia dentro do reino demoníaco, mas ninguém jamais conseguiu provar que era real. Você morreu? Até a regente suprema Dena olhava para ele com uma expressão estupefata, já que Yuan nunca havia explicado em detalhes porque ele era agora chamado de Yuan em vez de Tian Shenil. Ela simplesmente presumiu que ele havia decidido mudar seu nome por algum motivo. No entanto, o que realmente a surpreendeu não foi o fato de ele ter reencarnado, mas que ele havia morrido. Como você morreu? A regente suprema Dena indagou, seus olhos carmesim estreitando-se ligeiramente enquanto um brilho perigoso tremeluzia dentro deles. Tendo lutado com Tian Shenil ela mesma, ela estava muito bem ciente de sua proeza. De fato, Tian Shenil era o único indivíduo que ela não conseguia matar, mesmo com todo o seu poder. Você não quer saber, Yuan disse com um sorriso calmo. Eu quero, ela insistiu. Eu te contarei quando chegar a hora. Então me dê seu sangue, ela disse então. Nós nos livramos dos espectros do submundo, afinal. No entanto, Yuan começou a se alongar e respondeu com uma voz cansada. Eu adoraria, mas depois de usar tanto poder para me livrar deles, estou agora exausto. Darei meu sangue a você assim que eu me recuperar um pouco. Qualquer pessoa, incluindo Levi, poderia dizer que Yuan estava inventando as coisas, já que ele mal havia feito qualquer esforço para lidar com os espectros do submundo. No entanto, a regente suprema Dena só podia aceitar isso enquanto rangia os dentes silenciosamente. A regente suprema sempre foi tão dócil? Levi perguntou-se interiormente enquanto olhava para a regente suprema Dena. De acordo com rumores, a regente suprema Dena era uma das regentes supremas mais teimosas e problemáticas que já governou o reino demoníaco. Ela não só era preguiçosa e rápida em empurrar todas as suas responsabilidades para seus subordinados, como também era notoriamente autoritária sempre que as coisas não saíam do seu jeito. No entanto, a regente suprema Dena era o oposto completo agora, já que parecia ouvir Yuan sem questionar suas demandas ou se forçar sobre ele. Eles retomaram sua jornada logo depois. Sem surpresa, mais espectros do submundo apareceram para atacá-los ao longo do caminho. No entanto, Yuan apagou-os facilmente da existência com sua força da alma. Essa jornada é muito mais relaxante do que eu esperava. Levi pensou consigo mesmo, tendo já se preparado para o pior. Ele virou-se para olhar para Yuan, que estava fazendo todo o trabalho, e perguntou, se você não se importa que eu pergunte como é o seu mundo, o paraíso divino. É praticamente o mesmo que este mundo, mas nem de longe tão sombrio. O que você quer dizer com sombrio? Levi perguntou com um olhar genuinamente confuso no rosto. Vale Carmesim Privado, o Mar da Morte, Vale de Sangue, Montanha de Cadáveres. A maioria dos lugares neste mundo carrega nomes tão sombrios. Até o mundo em si é tingido de carmesim, como se todo o reino estivesse encharcado de sangue. É mesmo? Eles parecem bem comuns para mim, Levi disse. Meu mundo não é mais chamado de paraíso divino. Depois que foi dividido em 9 reinos separados, ficou conhecido como os 9 céus. O quê? Isso é sequer possível? Como algo assim poderia acontecer? Levi perguntou, seu olhar transbordando de intriga. Resumindo, uma luta enorme eclodiu e como resultado dividiu o mundo.
Fim do vídeo.